Fala pessoal, boa tarde. Estamos começando o nosso primeiro episódio do GaleniCast. Esse projeto aqui já estava no forno há algum tempo, né? E finalmente a gente vai começar. O objetivo do nosso podcast vai ser sempre trazer pessoas influentes, médicos, esportistas, para disseminar conhecimento, discutir assuntos polêmicos e trazer informações para você que vai nos acompanhar. Então, muito prazer, sou Leonardo, tenho 28 anos, formado em Engenharia Civil, me especializei na parte de gestão empresarial, estou há 2 anos dentro do Grupo Galênica e dentro do podcast eu acho que eu vou aprender igual as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu não tenho o conhecimento das pessoas que estão aqui nessa parte de saúde e estou bem ansioso, bem feliz que a gente vai começar esse projeto. Meu lado, meu sócio, o Henrico, nosso mini gênio das formulações, neto do fundador da Galênica. Se apresenta aí para o pessoal. Boa tarde, galera. Então, meu nome é Henrico Andreata, eu tenho 30 anos. Eu cursei administração, cursei farmácia, fiz alguns cursos isolados também na parte de nutrição, parte de hormônio, emagrecimento, metabolismo, enfim, exames laboratoriais. Sempre gostei dessa área. E a farmácia ela iniciou há 48 anos com meu avô. Na verdade, na época, a ideia... a minha avó era obesa na época e eles buscavam opções de emagrecimento e começaram a entender um pouquinho do mercado de farmácia, que era bem escasso na época. Inclusive, manipulação acho que nem existia direito. A farmácia é a primeira farmácia do Paraná. E eles acabaram fundando. Eu nasci nesse meio e sempre gostei muito, sempre tive nisso, assim, meu pai falando de medicamentos, de formulações, de substâncias, enfim. E eu acabei indo um pouco ali por volta dos meus 20 anos, indo um pouco para uma área mais fitness, assim, e isso me trouxe a vontade de aprender mais sobre saúde. Então, comecei a estudar muito, estudei muito sozinho sobre isso, não só em faculdade, etc. E hoje é interessante porque eu acompanho diversos clientes, pacientes, amigos e pessoas que sempre têm dúvidas a respeito da parte de farmacologia, nutrição, etc. E é a parte que eu gosto de atuar, gosto de ajudar. Falando um pouquinho da história da Galênica, tem uma história interessante do teu avô, como é que foi fundada isso? Então, na verdade, como eu comentei, ele teve essa parte desse lance da obesidade da minha avó. E aí ele começou a buscar opções de emagrecimento, etc. E na época tinha um médico argentino que trabalhava muito já com substâncias emagrecedoras, etc. Não eram tão estudadas quanto hoje, né? Então, enfim, era um mercado meio incógnito ainda. Meu avô se interessou e se jogou de cabeça, abriu o negócio. Esse cara era sócio dele. A farmácia iniciou em Curitiba, passou por São Paulo, Porto Alegre, União da Vitória. Então, basicamente, essa foi a ideia dele na época, assim. Buscar opções de emagrecimento, principalmente, que era o forte desse profissional. Esse médico, na época, ele trabalhava com muitos pacientes, emagrecendo esses pacientes. E imagine isso há 48 anos atrás, né? 1975. E era algo muito novo, né? Então, não era discutido, não era falado. E meu avô se jogou de cabeça com uma questão muito mais empresarial, né? Não sabia se aquilo funcionava, não funcionava. Mas gostou da ideia. E aí, foi basicamente isso, essa a ideia. Legal. Nosso outro convidado, ele que é referência nacional em hormonologia, Dr. Luiz, obrigado pela presença, por ter aceitado o convite. E queria que você se apresentasse também, falasse um pouquinho, né, desse ramo da hormonologia, que eu não conheço muito, mas até onde eu sei, você é um dos pioneiros, né, nessa disseminação de conhecimento. Você formou diversos alunos, tem cursos, enfim. Fala um pouquinho da sua história e como que é esse amor que você tem pela hormonologia. Olá, pessoal. Obrigado, Henrico. Obrigado, Léo, pelo convite. Prazer participar aí como primeiro, né? Inaugurando, então, o primeiro episódio aí do GaleniCast. Meu nome é Luiz Paulo, sou de Curitiba, natural aqui mesmo. Formei pela PUC em Medicina. Tenho 36 anos, há 8 anos que eu trabalho. E a questão da hormonologia, na verdade, né, como ciência, né, como campo de estudo, né, estudo de hormônios, não como uma área médica, né, específica, não como um título de especialista, nem nada do gênero ainda, né, mas quem sabe num futuro,
ela sempre me despertou interesse e eu posso dizer que isso vem de antes, na verdade, de entrar na faculdade de medicina. Algumas pessoas não sabem, mas é uma parte da minha história. Eu fiz engenharia também, fiz elétrica, fazia no antigo Cefet, né? Daí virou Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, né? Você fez civil, Sim. eu fiz elétrica até o 8º período. É uma engenharia pesada, uma engenharia difícil, né, cara? Sim. E nesse período da engenharia que eu tive contato com a musculação, sempre fui um cara magro, né? Não era muito satisfeito com a minha estética corporal. E fazendo outros amigos ali, né? Pessoal do curso de Educação Física. Então, você vê uma galera já com um físico mais exuberante, mais musculoso. Pô, aquilo, de certa forma, me interessou, né? Eu comecei a treinar, comecei a buscar um pouco de conhecimento sobre alimentação. Aí pega uma dica com um cara ali, outra dica com outro lá, e acabei caindo, né? Também no... Caindo não, entrei, né? Foi um negócio espontâneo, né? Eu entrei no universo dos hormônios ali, mas de um jeito meio underground, digamos assim, né? Informação que não tem procedência, o tal do toma aquilo com aquilo que dá bom, mas não combine aquele outro com aquele outro que vai dar ruim, Como mas... muita gente começa, né? O que é o dar bom, o que é o dar ruim, né? Basicamente, aqui você vai ganhar massa, aqui você não vai, enfim, aquilo tudo era um pouco vago. Para um cara que estuda engenharia... Esse tipo de informação não se sustenta, né, cara? Você quer entender por que eu posso combinar aquele com aquele e aquele lá não, né? E nunca fui um cara preguiçoso de estudar, né? Então, até para fazer engenharia, né, cara? É um dos cursos mais pesados que tem. Não adianta. Hoje eu tenho minha formação em medicina, estudo pra caramba, mas a engenharia é um curso extremamente pesado. Então, se o cara for muito preguiçoso, simplesmente ele não sai da faculdade. Sim. Né? O engenheiro fica lá 10 anos e o cara não se forma, né? Então, não dá para ter preguiça. E o fato de não ter preguiça, cara, me levou a entrar em fóruns de musculação. A gente aqui meio contemporâneo de idade, né? Hipertrofia.org, grupos de Orkut, lembram? Claro. Tinha um grupo lá, quem tá assistindo a gente aí é das antigas, o Fanáticos Academia Musculação, Claro. né? Pô, ali rolava muita informação, né, cara? E aí, depois, os blogs, os fóruns, né? O Hipertrofia, por exemplo... Aí já começa a achar gente que falava, cara, eu li um artigo, né? Pô, como assim eu li um artigo? Caraca, né? A gente na engenharia não é muito de ter contato com isso, né? Você lê um artigo de engenharia, né? E, pô, eu comecei a gostar desse universo, comecei a achar onde tinha informação, fui descobrir que existia livro de anabolizante, que é o Anabolics, né? Do escritor William Lewis. E falei, cara, tem livro sobre isso, tem informação. A galera fala de orelhada porque não estuda. E... posso ser honesto, assim, que aquilo foi tirando a minha atenção da engenharia e foi colocando a minha atenção em estudar sobre anabolizante, sobre metabolismo, o que é o processo de hipertrofia, o que é o processo de emagrecimento. Comecei a me interessar por aquilo, tentar me entender um pouco também, né, biologicamente, minha fisiologia. E, cara, aquilo foi ficando tão interessante de estudar que eu pensei, não dá para terminar a engenharia. Não vale a pena eu ficar aqui. Eu estava no 8º período. 8º período, Oitavo largar período. tudo. Foi muito cara, difícil a decisão? Foi difícil, tanto que eu tive que fazer um negócio meio all-in, assim. Eu fui lá na diretoria e falei, como é que faz, né, tipo, para desistir da matrícula? Daí a pessoa falou assim, não, desistir da matrícula não é um negócio comum. Geralmente os alunos trancam e você tem 2 anos, pelo menos era assim, Sim. né? Isso eu tô contando para vocês, eu entrei na faculdade de engenharia em 2005. Então ela falou, você tem 2 anos que você pode deixar trancado, né? Depois você tem que voltar ou você perde tua matrícula. Eu falei, tá, mas eu não pretendo voltar. Eu já quero desistir da minha inscrição. A mulher achou meio diferente. Falou, não, então a gente pode cancelar a tua matrícula. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Por que foi uma atitude assim, cara? Porque se eu deixo aquele negócio trancado por 2 anos e a hora que a medicina começar a se apertar... Capaz de cara, voltar. putz, falta tudo na medicina. Eu acho que eu vou voltar para engenharia. Mais um esforço lá eu acabo, sabe? E eu entendi real, assim, eu comecei a gostar tanto de estudar sobre hormônio, anabolizante, que eu não queria que nada me desfocasse, nada me desvirtuasse. Então, eu tinha que, de fato, tirar aquele... Puta, mas aqui eu tenho uma segurança, eu posso voltar para o Cefet. Não, eu não posso mais voltar, eu cancelei minha matrícula. É passar na medicina e levar a medicina até o fim, né? E foi o que aconteceu, né? Eu me preparei rápido, logo que eu fiz isso, cancelei minha matrícula, já tinha vestibular pela frente. Então, me preparei rapidinho, passei já de primeira e entrei na medicina com esse desejo de achar dentro da medicina qual a área que mais se enquadra, né, nesse estudo de hormônio. E, evidentemente, que a gente tem a endocrinologia e metabologia como área da medicina já consagrada, consolidada, com título de especialidade e tudo mais. Mas quem é médico que está assistindo a gente aqui também vai concordar comigo que estudar hormônio a fundo... principalmente reposição hormonal a fundo, não é um tema que o endocrinologista mais aprende na residência médica,
né? E quando eu estava prestes a me formar, cara, eu percebi que não era o meu desejo fazer 2 anos de clínica médica, mais endocrinologia. É algo que ia me custar um tempo muito precioso, que eu preferia estar estudando diretamente sobre a aplicação dos hormônios na reposição, aplicação dos hormônios no fisiculturismo, que foi algo que eu me aproximei muito também durante esse tempo na medicina. E eu encontrei essa questão na hormonologia, né? Por isso que eu realmente me considero assim, né, encabeçador desse movimento. Criei a Associação Brasileira de Hormonologia, que é a ASBRA, né? E fim do ano, inclusive, a gente está realizando aí o primeiro Congresso Brasileiro de Hormonologia, aqui em Curitiba mesmo, dias 1 e 2 de dezembro, como movimento científico, né? Em prol da valorização e do reconhecimento do tratamento hormonal bem feito, do tratamento hormonal adequado, que respeita as indicações clínicas, né? Que muitas vezes outros colegas médicos, vamos se dizer assim, talvez mais conservadores ou com pensamento um pouco mais antiquado, não querem fazer, não gostam de indicar reposição hormonal, critica quem faz reposição hormonal, impede o paciente de acessar esse tratamento e muitas vezes é a única coisa que a pessoa precisava e poderia fazer, né? Por um certo preconceito, por prevalecer com alguns tabus mesmo, né? Alguns mitos que já foram quebrados, mas tem médico que ainda está lá, né? No tempo que testosterona dava câncer de próstata. Então, a falta desses colegas médicos, né, se atualizarem, ao meu ver, está abrindo esse caminho, né? Está abrindo essa possibilidade, né, do médico que é apaixonado por isso, que ama estudar isso, se identificar pura e simplesmente com o estudo dos hormônios, a aplicação dos hormônios. Então, é um privilégio para mim, né, ter saído lá da engenharia, de um uso, às vezes, recreativo de esteroide anabolizante, e hoje está encabeçando um movimento científico, um movimento muito nobre, ao meu ver, né, de mais reconhecimento da aplicabilidade terapêutica dos hormônios. Então, vai ser um prazer poder compartilhar com vocês um pouco sobre isso aqui. Oh, show. Parabéns pela coragem, né, de trocar. Eu até brinco. No final da faculdade, ali, último ano, eu já não ia atuar na área de engenharia. Falei, vou me formar em teimoso. Já foi até aqui, né? Pelo menos ter certificado. Agora ter a coragem de largar do 8º período para começar a faculdade de medicina ainda. Eu não tenho familiar médico, cara. Então não foi uma coisa assim, tipo, eu vou largar aqui, mas aqui eu vou me dar bem. Eu não tinha certeza. Mas eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho, assim, de... eu tava na academia, tava usando anabolizante, eu via que a galera tinha as mesmas dúvidas que eu e não tinha um médico na rodinha para conversar. Não tinha. Não tinha. Não tinha um médico para você se sentir à vontade de falar assim, cara, sei lá, tô com uma queda de cabelo. O que eu posso fazer que não fosse o cara dizer o quê? Para com essas merdas que você tá tomando. Exato. Mas o cara que tá utilizando, ele não quer ouvir isso e muitas vezes não é só isso que ele precisa ouvir. Sim. É uma questão de fazer uma análise de exame, de entender por que tá tendo queda de cabelo. Será que é exagero na medicação? Será que não é caso de trocar de medicamento? Não necessariamente para com essa merda. Né? E eu enxerguei essa lacuna na época da engenharia. Só que, vou te falar assim, certeza, convicção, não posso dizer que eu tinha, mas eu imaginei, cara, tem um nicho de mercado que está abandonado. Eu não vejo profissionais médicos na academia conversando com a galera, dando instrução, tirando dúvida. Sim. Eu não vejo profissional médico com um texto lá no fórum hipertrofia.org esclarecendo dúvida. E eu acredito que o médico tem essa função dentro da área que ele escolheu, né? De instruir, de capacitar, de reduzir dano do que as pessoas estão fazendo. Então, eu simplesmente tive que apostar, né? Só que por me conhecer, cara, é muito bom você ter uma zona de conforto, né? Se a medicina se tornar um negócio chato, eu largo e em 1 ano e meio eu volto para engenharia e termino, sabe? Então, eu não podia fazer isso, não podia deixar esse pezinho lá, né? Tinha que entrar de cabeça. E foi desafiador, foi bastante. Sair da engenharia e ir para medicina, né? Você não tem familiar médico, apostar do zero. Mas hoje é totalmente recompensador. Eu não consigo imaginar fazendo outra coisa, né? E o mais legal é que, às vezes, eu atendo caras da minha época de engenharia, que eu me formaria com eles, né? E hoje são meus pacientes, são amigos. Então, é muito gratificante. A medicina, acho que todas as áreas, né, cara, da saúde trazem isso, né? Dessa gratificação de você fazer bem para a pessoa, né? O engenheiro vai lá e constrói um prédio e centenas de pessoas vão morar lá. Mas você não faz ideia de quem está morando lá, né? Eu ajudo como se fosse na casa de cada um, né? Que é o nosso corpo, que é a nossa coisa mais pessoal, né? Totalmente pessoal. Isso, para quem gosta de gente, quem gosta de conversar com pessoas, esse é o maior pagamento, né? A grana é sempre uma mera consequência. Mas o grande tchan da medicina é o que você colhe de feedback de paciente, né, cara? Perfeito. Então, devido às apresentações feitas, vamos começar.
Primeiro, acho que essa pergunta é clássica, né, para quem está começando a academia e a gente sempre ouve. O que é mais importante? Dieta, treino, parte hormonal, suplementação ou genética? Se vocês pudessem elencar 1, 2, 3, 4, 5, como que ficaria esse ranking? Meu pensamento, muitas vezes, cara, não vai muito de encontro com o que a galera fala, porque o pessoal tenta pontuar assim, é 70, 30, 30, sei lá, 60, 20, 20, né? O que eu falaria, né, cara? O que eu prefiro dizer para as pessoas? O mais importante é você pensar, se você entrar com a mentalidade que eu posso dedicar na comida, mas errar no treino, você vai falhar. Se você entrar com a mentalidade que eu posso compensar no anabolizante o que eu furei na minha dieta, você vai falhar. Isso vai acontecer com todas as variáveis. Se você colocar uma no pedestal e prejudicar todo o resto, você não vai ter êxito. Então, eu prefiro que a pessoa tenha uma consciência assim. Já que você vai fazer, faça o teu 100% em cada área. Foi treinar hoje? O melhor treino que você podia fazer hoje. Está comprometida com a tua dieta? Foi fazer tuas refeições? O mais rigoroso possível com as refeições de hoje. Você recorreu a um tratamento hormonal, você está recebendo instrução de alguém, uma prescrição de alguém, siga o melhor possível a prescrição no dia de hoje. E fazer o teu 100% em cada um dos pilares. Aí sim você vai colher um resultado bem interessante, né? E muitas vezes não leva tanto tempo quanto muitas pessoas acham. As pessoas estão se sabotando demais, tentando encontrar aonde eu boto a minha energia. Será que eu boto na dieta? Será que eu boto no treino? Sim. E no final das contas ela passa um ano se sabotando. Porque hoje ela comeu bem, mas não treinou. No outro dia ela treinou, mas ela usou o medicamento totalmente errado, né? Então eu prefiro dizer... Foque em fazer o teu melhor em cada segmento. Se o teu melhor é 80%, tá tudo bem. Não teria um ranking específico. Eu não diria que tem um ranking específico. E um primeiro lugar existe? Eu acho que o doutor vai concordar comigo que seria nutrição, né? Sim. Acho que eu talvez se fosse para falar assim, vamos jogar um contexto de uma pessoa que precisa emagrecer, por exemplo, e não pretende treinar ou tem uma limitação para treinar. Ela consegue emagrecer com dieta, sem treino. Ela consegue emagrecer com dieta, sem treino e sem medicamento. Então, se fosse para ponderar, né, e colocar mais peso em algo, eu diria, com certeza, o pilar alimentar, o pilar dieta, né? A pessoa deve, se ela for escolher para começar com então comece na dieta. Acerte sua alimentação, né? E assim, se você pegar pessoas que fazem 100% do treino, 100% da dieta e estão cuidando da parte hormonal... claro que o que vai ditar é a genética, então sempre vai ter um melhor que o outro. Exato. Mas não seria esse o comparativo, assim. Pegando algo pessoal realmente de cada um, eu acho que é como o doutor falou, é você fazer tudo. Outra coisa que eu sempre falo é prometer o que você vai cumprir. O que é prometer o que você vai cumprir? É você ter noção do que você está falando que você vai fazer. Na tua dieta, no teu treino, entendeu? Às vezes você pega uma pessoa que está acostumada a comer fast food, a beber todo dia, a fazer um monte de coisa errada, não tem uma rotina... E essa pessoa do nada fala, não, eu vou comer batata doce e frango agora todas as minhas próximas refeições, vou treinar todo dia, vou acordar às 5 da manhã. Cara, você não vai. Você não vai fazer isso de uma hora para outra, entendeu? Então, assim, como que você pode adaptar isso que você está vivendo? Não, eu vou começar a comer mais limpo. Começar pelo cada passo, um passo de cada vez, né? Acho que isso é muito interessante, porque você acaba se frustrando quando você promete algo e você não consegue dar sequência nisso. E muitas vezes essa falta de sequência é por estar lidando com algo que não tem como ser feito. Não tem como você mudar tão drasticamente. Claro, tem as devidas exceções, né? Mas, no geral, eu vejo isso muito acontecer. Então, até quando amigos meus, por exemplo, tem um amigo meu que sempre pergunta, tá, o que eu faço? Eu falo assim, cara, faz a tua dieta certinho, come legal. Se você acha que você tá passando fome, que você tá querendo, né, extravasar, beleza, extravase, mas em alimentos limpos, sabe? Que o teu prejuízo vai ser menor do que se você extravasar num fast food, num carboidrato refinado, num alimento com alto teor de gordura, enfim. E paralelo a isso, não deixe de treinar. Pô, hoje eu tô muito desanimado, tô cansado mentalmente, etc. Legal, mas cara, vá pra academia, faça 20 minutos de esteira. Você vai se sentir melhor por vários quesitos, liberação hormonal e também pela tua consciência, né, do que você foi e fez. Mas tudo isso envolve isso que eu falei, de prometer o que você vai cumprir. Então, assim, vou começar dessa forma, um pouco mais leve. E aí, quando você tiver que passar o pente fino, né? Não, agora já estou com um percentual baixo, agora já é algo um pouco mais estético, não tão de saúde, algo mais assim, pro meu bem-estar estético. Então, agora vamos passar um pente fino, vamos analisar certinho essa dieta, perfeito, vamos analisar certinho o teu treino, teus estímulos, parte hormonal, etc.
E aí você tem que ser cada vez mais comprometido para chegar em resultados cada vez mais difíceis, né? A gente vê muita gente que começa a fazer dieta e faz aquela dieta restritiva de comer uma alface e gelatina o dia inteiro. Dura 15 dias. Dura 15 e dias. depois piora tudo, né? Cara, é incrível como as pessoas às vezes se perdem com algo básico, né? Dificilmente você vê alguém falando assim, daqui a um mês eu quero ter 1 bilhão. Não, primeiro você vai ter que conquistar as centenas, os milhares, os milhões, e talvez você chegue no bilhão. Mas às vezes a pessoa que está ali totalmente fora do peso, seja para mais ou para menos, ela fica vendo o resultado final. Né? Mas na vida financeira dela não foi assim. Você não salta da pobreza para o bilhão. Né? Você vai galgando. Então, as metas menores, né? As micrometas, são importantíssimas para você não se frustrar. É isso que faz você ser consistente. Né? Então, você ganhou o teu primeiro milhão, pô, sensacional. Talvez o próximo milhão não seja tão difícil, mas você não vai poder parar de ralar, senão você não chega no teu próximo milhão. Então, a tua primeira meta como emagrecimento foi atingida, pô, que massa. Bola para frente, né? Eu sempre gosto de estabelecer pequenas metas com os meus pacientes, do que falar assim, cara, você tem 30 quilos para perder. Eu acredito que vai me desmotivar. Eu até dou essa informação. Ó, teu total de perda de peso é 30 quilos, mas esquece os 30 quilos. Vamos focar em perder 5 daqui 2 meses? Exato. Mas só isso, eu tenho que perder 30. Cara, se você ganhar 1 milhão, você vai jogar fora só porque é só 1 milhão e você tá mirando ser bilionário? Não, né? Você vai ficar com 1 milhão no bolso. Então, bora perder 5 quilos, porque é menos 5 para chegar no 30, beleza? Aquela história, você encontra uma nota de 50 reais no chão da rua. Exato. Você fica puto porque não era de 100 a nota, ou você Exato. pega de 50 e fala, pô, legal, eu encontrei de 50. Essa coisa, cara. Você fica feliz com a de 50. E eu vejo que trabalhando dessa forma é mais fácil o paciente se manter motivado. Porque ele vem daqui 2 meses e fala assim, cara, e aí, bati a meta? Bateu, parabéns. Massa. Porra, que massa, sério, bateu a meta? Bateu, tá aqui o teu resultado, olha que legal, tua avaliação, percentual de gordura, tanto de massa que você ganhou, olha que show de bola. Tá, e agora a próxima meta? Pô, mais 5. Nossa, que massa. E você vai doutrinando a pessoa Exato, também, né? exato. É muito difícil você doutrinar uma pessoa totalmente do início, uma pessoa que é obesa, que está completamente toda complicada em vários quesitos, né? Não tem rotina, não tem dieta definida, não tem treino, não tem nada, não. Agora você vai fazer do 0 ao 100, do nada. Não, vamos lá, vamos devagarzinho. Essa pessoa vai pegar gosto. A gente conhece diversos casos e, assim, o fato é, essa mudança de hábitos, isso, assim, tiveram alguns estudos já feitos com fármacos, assim, para emagrecimento, e eles veem, assim, que, num geral, isso é algo que a medicina, né, a ciência, no geral, tenta quebrar, que é o quê? É você utilizar um fármaco e, após a utilização dele, não ter como consequência um ganho novamente do peso que você perdeu, né? Um efeito sanfona. É um efeito sanfona. E o que eles percebem? Que a pequena parcela que não ganha esse peso são pessoas que aproveitaram o efeito do medicamento para mudar de hábitos. Exatamente. Quando a pessoa aproveita esse efeito para mudar de hábitos, ela, consequentemente, depois que tirar essa muleta que era o medicamento, ela criou outras muletas. Exato. E ela vai conseguir manter a estrutura. Claro, às vezes ela ganha um pouquinho do que ela perdeu, mas não tanto, né? Exato. Não tudo. E são essas muletas ali, né? Que daí é o quê? Nutrição, encontrar um prazer na tua dieta, né? Se adaptar ao horário que você quer acordar, ao horário que você quer dormir, sono, né? A gente até nem comentou do sono, mas o quanto ele é importante, né? Um pilar que a gente desprezou. Mas é isso, cara. É exatamente assim. Eu sempre falo para o paciente, cara, o que você está construindo para quando a gente tirar o remédio? O que vai ficar em você quando a gente tirar o remédio? Ficou um estilo de vida melhor? Ficou um hábito alimentar saudável? Você aprendeu a se hidratar? Você pegou gosto por tomar água mesmo quando você não está com tanta vontade, porque você quer ter uma quantidade de hidratação ao longo do dia, você desenvolveu esse hábito. Né? Você desenvolveu o hábito, como a gente falou, de ter uma higiene do sono, né? Em vez de deitar 1 da manhã porque é viciado em série e deitar mais cedo para acordar mais cedo, para não botar como desculpa que você não treinou no dia seguinte porque o dia foi cheio, sendo que você podia ter ido às 6 da manhã. Né? Então, o que fica depois que eu tirar esse grande auxílio que é o fármaco? O que você vai fazer com isso? Né? Você construiu uma base que te permita, às vezes, continuar, inclusive, avançando. Né? A passos mais curtinhos, mas é possível. Então, assim, sem dúvida, né, cara, que o pilar nutrição fala sempre muito alto. Muito, né? Muito alto. Então, em resumo, nutrição em primeiro lugar e o resto manter um equilíbrio. Com certeza, cara. As pessoas querem uma dica, então aprenda a comer direito, né? Com certeza, se você conseguir comer direito, não vai ser tão difícil você treinar direito, você dormir direito, você fazer todo o resto direito. Porque esse pequeno hábito vai facilitar os outros demais hábitos. Também como criar uma doutrina, uma parte mais disciplinada em você. Isso é porque, fundamental. cara, você veja, se você for fazer uma dieta corretamente e, por exemplo, uma pessoa que precisa treinar cedinho
e ela não puder fazer uma carga alimentar na noite anterior, por exemplo, para acordar e ir treinar, né? A pessoa gosta de comer antes de treinar. Para ela seguir a dieta, ela vai ter que dormir mais cedo para acordar mais cedo para poder comer antes do treino. Então, o fato dela querer fazer a dieta faz com que ela tenha uma rotina mais saudável. Né? Claro. Executar uma dieta adequada te obriga a entrar numa rotina mais saudável. Né? Exato. Porque a água vai estar lá. Eu preciso tomar 3 litros de água por dia. Como é que você vai tomar essa quantidade de água se você não se organizar, se você não se programar? Você vai acabar não tomando. Né? Então, eu acho que o grande pulo do gato, né, em você entrar na dieta é que, consequentemente, você vai ter que arrumar a casa toda. Né? Porque senão, cada dia, você vai ter uma desculpa nova para furar a dieta. Né? Exato. E é incrível, cara, como o tempo passa rápido. É implacável. Né? Não tem como segurar. Né? A rapidez com que as coisas passam. E eu me surpreendo muito quando vem um paciente lá, 2 meses depois de iniciar um tratamento, e a gente vai avaliar e fala assim, caraca, você piorou. É a notícia que eu não quero dar. É a notícia que eu fico triste em ter que falar. Claro. Mas é assustador, cara, como as pessoas se sabotam com uma facilidade absurda. Né? Talvez os profissionais de saúde que vão ver a gente aqui é o que eu mais ouço. Cara, eu não tô acreditando. Nossa, mas eu fiz a dieta. Juro pra você que eu não fiquei furando a dieta. Eu nem sou de comer muito. Né? Eu acho que esse é aquela frase, né? De boa intenção, o inferno tá cheio, sabe? No meu dia a dia de atendimento, cara, a frase que eu mais ouço. Cara, sabe, vou te falar assim... A paciente fala, né? Eu pergunto sobre um pouquinho do hábito alimentar, quase todo mundo fala assim, cara... Ó, bem tranquilo, assim, eu não sou de comer muito, sabe? De manhã... Não, pega isso. O paciente tem coragem de falar assim, cara, de manhã eu como um ovo com uma fruta e um cafezinho preto. No meio da manhã, às vezes até passo batido sem comer. Almoço, eu pego uma salada e... Uma tilápiazinha. Um franguinho. De tarde, sei lá, às vezes eu pego ali um doce lá no meu trabalho e tal. De noite eu como do almoço. Folha e uma carne. Com 30 quilos para perder, uma circunferência abdominal de 120. Não tem como. Ah, é sério que você come isso? Tem que uma GoPro na pessoa. Não, na boa. É verdade. Na boa, sério mesmo. Sério mesmo que você come isso. Eu posso colocar uma câmera te vigiando 24 horas e é só isso que você come. Né? Você não toma refri, né, com açúcar, você não come fritura. De manhã, ovo com fruta. É sério mesmo? Ovo com fruta. Sério. E você dá 30 quilos acima do peso. Pô. Se você somar certinho aí, não deu 1.500 calorias, cara, né? Pelo amor de Deus, cara. Então, né, a galera que está assistindo a gente aqui, cara, se conscientiza, né, da importância do pilar alimentar. E assim, na boa, se você não tá a fim de fazer, economiza o nosso tempo de profissional. Claro. Na boa, né? Não vem lá para dizer que você come tilápia e frango, né? E carboidrato quase nunca, e fritura quase nunca, e refri já cortei da minha vida. E não, pelo amor de Deus, né, cara? Isso aí não pode fazer parte, tá, galera? Isso aí, na verdade, eu tô falando como médico, hein? Se poupem, me poupem, né? Claro. Perfeito, então. Primeira pergunta, vocês fugiram um pouco da polêmica do ranking. Mas essa agora vai ser mais difícil. Vamos lá. Então, antes a gente de aprofundar, né, sobre alguns assuntos de hormônio, a gente teve recentemente a proibição do uso de hormônios para fins estéticos. E eu queria saber de vocês como que vocês acham que isso impacta, né, os atletas, as pessoas, porque assim, ao meu ver, as pessoas não vão parar de usar o hormônio. E aí, ao invés de consultar um médico e fazer um acompanhamento, elas vão para o mercado paralelo, vão para o underground, vão para coisas que talvez não vão fazer tão bem e não vão ter o acompanhamento. Então, eu queria que vocês falassem o que vocês pensam sobre essa proibição. Então, na minha concepção, assim, nos últimos anos, enfim, não sei quantos anos já, mas de fato existiu uma banalização na utilização de hormônios. A gente sabe isso, então, lá na farmácia eu acompanho pacientes chegando realmente perdidos com o que aquilo vai gerar, efeitos colaterais, efeitos no pós-uso, o que aquilo de fato, enfim, perdidos realmente. Então, você vê que, né, em muitos casos estava faltando um auxílio, né, do que é aquilo que ele está fazendo, quais são os prós, os contras, enfim. Porém, você proibir não vai, talvez uma porcentagem mínima, né, de redução, mas não vai reduzir a utilização. Porque toda e qualquer decisão que você toma, não no geral, né, mas nesse meio de saúde, estética, etc.,
você sempre tem o pró e o contra. Isso é básico. Então, eu acho que o fato é instruir de quais são, ter noção e estudo, né, como o doutor tem, né, no caso, para passar dosagens, substâncias. A gente sabe que se uma pessoa tem, às vezes, alguma tendência a colesterol, por exemplo, é legal optar por outro tipo de hormônio. Já tem algum problema no fígado, já tem algum problema assim, assado, enfim. Então, no geral, é você conscientizar as pessoas do que elas estão usando e informá-las, né? E a partir do momento que você proíbe, você acaba com isso. Então, você vai ter, sim, essas pessoas que estavam utilizando e indo atrás de mercado underground para comprar ou tentando burlar, de alguma forma, o sistema, né? Sem conhecimento, entendeu? Você tira... Você pode até pegar, no geral, os profissionais que não estavam informando, que não estavam fazendo um trabalho bem feito. Só que esses caras vão pagar por isso? Vão, porque eles não vão mais poder prescrever. Mas os bons profissionais também vão pagar por isso. Então, uma atitude que estava sendo gerada por conta de profissionais ruins, que não estavam falando e se portando da maneira que deveriam, está prejudicando os profissionais bons que faziam um bom trabalho com relação a isso. Então, na minha concepção, é isso, assim, sabe? Independente de qualquer tipo de interesse de mercado, de venda, de qualquer coisa, não vai reduzir e você vai ter, sim, uma desinformação. Não sei, eu particularmente acho que é prejudicial para um geral, assim, não gosto da ideia. Cara, eu faço um paralelo com a questão do cigarro, né? Porque todo mundo sabe que não faz bem, mas está para vender. Um adulto maior de 18 anos pode ir lá e comprar cigarro, mas não faz bem. Então, por que o Conselho de Medicina não pede para a Anvisa tirar o cigarro do país? Porque se é para pensar no bem da população, por que tem cigarro para vender? Sim. Ué, tem algum benefício em usar cigarro, velho? Fumar traz algum tipo de bônus? Eu nunca vi um bônus atrelado a fumo. Mas eu vejo inúmeros bônus atrelados ao uso adequado, quando possível, do esteroide anabolizante. Uhum. Você já não viu o bônus do uso de anabolizante? Com Já viu o certeza. bônus do tabaco usado ali? Não. Não, nunca vi. Né? Então, por que o Conselho de Medicina, tão preocupado com a saúde das pessoas, resolve proibir, como você bem colocou? Vai dar uma quietada naquele mal profissional? Claro, eu acho que isso é sempre necessário. Só que a proibição atingiu geral, né? O Conselho de Medicina não conseguiu mapear os bons e os ruins e fazer uma consulta pública, e até porque ele não teria como fazer, não, você pode prescrever e você não pode. Isso vai ferir o exercício da profissão. Então, simplesmente se proíbe. Então, traço também um paralelo com a cirurgia plástica. Cara, quantas mulheres e homens já tiveram desfechos ruins, inclusive óbito, e nem por isso a plástica foi proibida. Nem foi proibido aquele procedimento e nem quem executou muitas vezes é punido. Né? Não seria justo, porque alguém morreu na lipoaspiração e impedir todas as mulheres e todos os cirurgiões plásticos de praticar lipoaspiração. Claro. Né? O Marcos Mena, que era vocalista do LS Jack, ele fez lipoaspiração, teve um choque anafilático, ficou em coma, uma série de consequências ruins, mas e baniram a lipoaspiração, baniram o médico que operou ele, né? Não. Então, eu não vejo que essa proibição, ela educa, eu não vejo que ela melhora a saúde de quem quer usar. Na verdade, infelizmente, o Conselho de Medicina botou para escanteio, né? A pessoa que procurou o médico para usar um anabolizante. E incrível que, geralmente, essas pessoas são adultas, bem instruídas, que pagam seus impostos. Na minha estatística de consultório, que bate com as estatísticas do trabalho, que mapeia o perfil do usuário anabolizante no mundo, porque isso tem. São pessoas com nível superior, com poder aquisitivo elevado, né, que tomou a decisão, muitas vezes por um descontentamento com a composição corporal, de procurar um médico para usar com orientação. Claro. Um produto original, com receita médica, vai comprar com nota fiscal, tem um imposto sobre aquilo. Então, como é que esse adulto não pode mais recorrer a um médico para usar, né, esse hormônio, mas uma cirurgia plástica pode acontecer, não vai ter problema nenhum, o risco de óbito. Não, e no mercado estético, nada é 100% seguro, né? Não, mas não existe. Em nenhum, né? Você vai fazer uma quimioterapia, você sabe dos riscos da quimioterapia, Exato. inclusive acabar com o resto do seu corpo como um todo. Sim. Né? Te livra daquele câncer específico, mas pode trazer uma série de graves consequências. Mas tudo bem, se pesa na balança o benefício da quimio, o paciente vai fazer a quimio. Né? Então, eu acredito que um paciente adulto, escolhendo um médico, ele tem a capacidade e a lucidez de, numa conversa com um bom profissional que esclareça o paciente dos riscos e dos benefícios, pesar a mão
se vai no risco ou vai no benefício. O médico sempre teve essa liberdade, né? E o paciente também tinha. Eu acho que é um retrocesso absurdo a pessoa perder o poder de decisão. E principalmente tirar do médico, né? É praticamente julgar o médico como incapaz, né? Ó, você é incapaz de decidir, né? Que isso aqui pode causar bem ou mal, ou de instruir sobre bem e mal, então eu prefiro proibir no território nacional. Né? Para mim, isso é uma atitude que não dá para acontecer em 2023, né? Sem consulta pública, né? Sem um debate mais amplo. Então, eu sou totalmente contra, né, a resolução que trouxe essa proibição. Atingiu, evidentemente, que o público da estética, né? Essa proibição não é, vamos deixar claro, ela não é para o uso terapêutico do hormônio. Né? O uso com indicação clínica continua valendo, continua permitido. É o uso de hormônio para fim estético, visando ganho de massa muscular apenas por estética e desempenho esportivo para atletas profissionais e amadores. Então, ainda nessa proibição, vamos olhar para o fisiculturismo, né? Que é um esporte lícito, onde o uso de hormônio não é proibido, não tem doping, então não tem crime o cara usar anabolizante ali. Sim. Não digo pelos homens fisiculturistas que usam muitas coisas. Então, muito do que ele precisa, o médico nem pode prescrever. Então, talvez ele já nem ia no médico. Mas as meninas, as atletas, mulheres do fisiculturismo, nem sempre usam doses altas. Muitas das vezes o que elas usam dava para prescrever. Existe na manipulação, existe na farmácia para vender. E essa mulher preferia ter o acompanhamento médico, pegar um produto com receita, com prescrição. E por mais que o Conselho de Medicina nunca foi a favor do uso de hormônio para fim estético, nunca se posicionou, ó, isso é legal, ficava a critério de cada médico decidir o que fazer sem o aval do Conselho de Medicina. A partir do momento que gera uma proibição, eu tenho que chegar lá para atleta que eu atendo, que são as tops do Brasil e do mundo, falar assim, ó, sabe aquela receita de GH para você poder usar original, produto bom de procedência? Não posso mais. Sabe aquele estanozolol de manipulação, original, bacana, na dose que eu escolhi para você usar? Então, não posso mais. Agora eu vou ter que te falar para pegar onde você conseguir, porque eu não vou me envolver com isso, eu não vou te indicar um lugar, vai ser por tua conta e risco, você vai pegar num lugar, uma dose que eu não tenho confiança se é o que de fato tem dentro, e muito menos se a substância que eu quero é o que está ali dentro. Nossa, Luiz, isso eu estou narrando um bate-papo meu com uma atleta. Daí ela falou assim, tá, Luiz, mas por que isso? Eu falei, porque o Conselho de Medicina entendeu que isso é melhor para você. O Conselho de Medicina entendeu que o uso de anabolizante no Brasil está virando um caso de saúde pública. E é melhor proibir do que eu, médico, junto com você adulta, poder decidir se faz uso ou não. Então, não tem cabimento, né, cara? Não tem como concordar com isso. Às vezes eles podiam ter aumentado o controle, né? Então, assim, por exemplo, trazer algum termo de consentimento que fosse preenchido, ou, enfim, trabalhar mais com, né, no caso, as prescrições que fossem feitas, tivessem um detalhamento maior sobre o motivo de estar passando aquilo, sobre... Ou, por exemplo, não, essa pessoa pode usar, mas você tem que ter um pré-requisito de alguns exames que antecedem a prescrição. Seriam várias outras maneiras de você controlar uma situação que, de fato, em algumas situações estava banalizada, mas proibir. Realmente, você vai manter a banalização, só que você vai manter uma banalização num mercado o qual ainda é mais banalizado, porque é um mercado, né, clandestino. Aí a gente entra num ponto, né? Diante do cenário que existe a prescrição inadequada, existe o abuso, existe uma mercantilização disso em consultório médico, então isso é uma realidade, né? Com certeza o Conselho de Medicina não iria ficar de se posicionar em relação a isso. Só que qual que é o melhor jeito? Cara, instruir em capacitação. Ué, se estão prescrevendo anabolizante da forma errada, então por que não tem um curso do Conselho de Medicina abordando a fundo as propriedades de cada esteroide anabolizante, as doses que são aplicáveis, o que não é aplicável? Por que não tem um curso de capacitação? Cara, o médico preguiçoso ele já não vai. Ele já não vai. O cara que está ali só porque ele tem um carimbo, ele já não vai querer estudar a fundo para poder prescrever. Então, por que não cria uma forma de que, ao invés de eu colocar isso aqui por baixo do tapete e gerar uma proibição, não, eu vou colocar holofote nisso aqui. Né? Como é que os médicos estão prescrevendo esses hormônios? Os caras estão sabendo dos hormônios. Né? Tem curso de capacitação sobre isso.
né? Porque trabalho tem. Se pegar o Xandrolona é rico em estudos científicos. Se pegar a Nandrolona é rico em estudos científicos, né? Exato. E nem todos são por estética, evidentemente, mas a gente consegue entender quais são as doses mais seguras, quais não são as doses seguras, combinações possíveis, não possíveis. Então, tudo isso existe, né? Então, o conselho tinha saída melhor, né, cara? Porque, como você comentou, tirar a ferramenta da mão de quem está praticando aquilo bem, o meu paciente, o paciente de qualquer médico que estiver assistindo a gente, que usa hormônio, começou a usar por estética, cara, se o cara resolveu usar porque ele é descontente com a aparência, você acha que ele vai parar só porque o Conselho de Medicina acha que ele não deve fazer isso? Não vai. Não vai, cara. Ele vai para o mercado paralelo. Sim. Então, ele perdeu a chance de comprar um produto original, que eu prescrevi e eu controlava, nem da receita de mais, nem receita de menos. Então, a receita para aquele período X de tratamento, né? Um manipulado lá por tempo X de tratamento. Esse cara vai fazer o quê? Pô, beleza, Luiz, você continua sendo meu médico, então? Você continua olhando os meus exames? Pô, claro, cara. Minha função primária, né? Estudei para te ajudar. Então tá, a partir de agora eu vou me virar, vou comprar da Landerlan, do Paraguai, e daí você monitora meus exames aí a cada 2, 3 meses. Pô, o que está acontecendo? Já é a realidade, né? Só o Conselho de Medicina que não vê. O paciente que estava com uma testosterona saudável, estável, de acordo com o que eu designei, está vindo com testosterona de 90, 100, 180, 200. Por quê? Produto subdosado. Claro. Aí o cara está vivendo uma montanha-russa. O cara estava bem, estável, legal, e começa a dar colateral. Começa a vir preguiça, desânimo, queda de cabelo, ganho de gordura. Pô, e a falta de hormônio também é perigoso. Perigoso para a saúde da próstata, perigoso para a saúde do coração. Então, esse cara está se expondo a mais risco do que quando ele tinha a minha vigilância. Sem contar os abscessos, porque o produto é falso, vem contaminado. Então, o cara injeta no ombro e tem abscesso para drenar. Isso o Conselho de Medicina não está vendo, mas eu estou vendo, porque eu estou pegando isso na minha prática. A injeção também é feita de uma maneira que não é correta, né? Não é correta. Então, e daí? Antes o cara podia injetar na minha clínica. Um produto que ele comprou com nota fiscal, eu tenho uma enfermeira na clínica, tá tudo bem. Ótimo. Como é que eu vou falar para esse cara ir na minha clínica com um botãozinho da Landerlan, cara? Que é ilegal, né? Que entrou no país de uma forma ilegal. Então, ele não pode ir na minha clínica aplicar com asepsia, com uma enfermeira capacitada. Então, olha onde o Conselho de Medicina jogou essa pessoa. Né? Ela não merece atendimento só porque ela quer usar anabolizante por estética. Ela é menos gente, né? Mas e o paciente transgênero? Né? E uma mulher que resolve usar hormônio? Né? Ela pode? Pode. Se ela não se identifica, né, com aquela composição corporal, se ela não se identifica com um corpo feminino, tem acompanhamento psicológico, tem medicação, tem hormonioterapia para isso. Está validado. Mas uma mulher que queira melhorar a composição corporal não pode lançar mão de anabolizante. Um homem que não gosta da forma como o seu corpo é, mas ele deseja continuar como homem, ele não pode lançar mão de anabolizante para melhorar a composição corporal? Então, eu não sou a favor que o transgênero perca a sua possibilidade de usar hormônio. Não, de forma nenhuma. Eu sou a favor que o transgênero possa, que o cisgênero possa. 2 pesos e 2 medidas, né? Pô, não, né? Aqui pode, e pode de nível infantil, né? Sim. Com menos de 18 anos, a pessoa já pode decidir se ela deseja fazer hormonioterapia cruzada. Parece que tá para ir para 14 anos, né? Tem uns projetos aí para diminuir para 14 anos. Já era 18 e baixou para 16. Com 14 anos aí pode... Então, com 16 anos, a pessoa não pode... Ela não é considerada capaz de dirigir. Mas ela é capaz de decidir se ela quer usar hormônio para mudança de sexo ou adequação de sexo. Não, e assim, a dosagem que um transgênero usa é a mesma dosagem que um homem que usaria, o código, no caso. que o código diz que faz mal, né? Então, só que daí, nesse caso, então deixa de fazer mal. Não deixa de fazer mal, na verdade. É só porque a ideia final é diferente, aí então muda tudo, entendeu? Então para esse público pode. Claro, né? cada caso tem sua particularidade, também sou a favor disso. Mas assim, perdeu o controle, né? Perdeu a mão total. Perdeu a mão total, né? Então, assim, não tem que tirar o que esse grupo conquistou de evolução, de melhoria. Não, mas então mantém para esse grupo aqui também. Se esse grupo é capaz de com 16 anos, decidir se quer usar hormônio, então esse cara aqui também tem que ser capaz de decidir se ele quer usar hormônio. Até porque eu acredito que ele vá daí num médico, daí lá o médico decide, pede exame, monitora, controla, né? Cara, tudo, na verdade, está centralizado num ponto. Talvez o Conselho de Medicina realmente acreditou que as pessoas iam parar de abusar de hormônio se proibisse o médico de prescrever. A grande realidade é que ninguém parou, as pessoas só estão deixando de adquirir algo... De maneira correta, né? Correto, Sim. Pagar imposto daquilo, né? Elas continuam vindo no meu consultório para olhar exame de tempos em tempos, só que agora elas estão trazendo os problemas do uso de hormônio do mercado paralelo, né? E aquilo que era um tratamento de verdade,
muitas vezes agora está se tornando um problema, porque a pessoa não está conseguindo evoluir, não está tendo um exame saudável como tinha antes, está tendo esse problema de abscesso em local de aplicação, porque a aplicação é mal feita, o produto é ruim, então só trouxe problema, né? E não tem como deixar, né, cara, de abordar esse tema, né? Porque realmente é algo muito sensível, né? Aconteceu uma proibição e eu não consigo concordar, né, por nenhum aspecto, nada que a gente traga aqui de raciocínio vai fazer entender que o caminho da proibição foi o melhor. Né? Não tem como. Perfeito, então. Batido esse tema. Acho que ficou esclarecida a opinião de todos. Vamos partir para outro tema, que é a ginecomastia, a famosa ginecomastia. E a diferença de tamoxifeno, anastrozol, quando usa um, quando usa outro. A gente vê que muita gente confunde ou acha que tem que tomar os dois juntos, enfim. Queria que vocês dissertassem um pouco sobre essa questão. Ok. Manda ver, doutor. Cara, é um tema interessante, já que a gente está falando de hormônio, né? Porque é algo que faz parte, como o Henrique falou, às vezes o profissional não instrui, né, o paciente dele. Ginecomastia, né? Um paciente homem, o cara que está usando testosterona e alguns outros esteroides anabolizantes têm essa capacidade, né, de ativar o receptor em nível de mama, né, e fazer o desenvolvimento, crescimento de massa, né, na região ali da mama, do seio. Isso incomoda um homem. Né? O cara que, ainda mais quem estava visando a estética. Né? O cara fica totalmente desconfortável, sem contar que muitas vezes pode trazer sensibilidade, né? Dor. Então, o paciente vai chegar no consultório e fala assim, cara, tem a impressão que meu peito está meio... aumentou assim, e quando eu passo a mão, dói. Às vezes, só de tocar, dói. A ginecomastia acontece, cara, por um desequilíbrio, na grande maioria das vezes, da relação testosterona versus estradiol. Né? Então, o estradiol se sobrepondo, né, em nível excessivo, acaba trazendo essa consequência. A gente sabe que existem, muitas vezes, ginecomastias que são por prolactina, por exemplo, né? Mas reduzindo aqui ao caso das ginecomastias que tem a ver com essa relação testo-estradiol, surge essa questão mesmo, né? Quando usa tamoxifeno, quando usa o anastrozol. A gente tem, pessoal, realmente duas famílias de medicamento, né? E surge um pouco de dúvida de qual que usa, qual não usa. Então, vamos lá, para vocês entenderem um pouquinho. O anastrozol faz parte de uma classe de medicamento que a gente chama de inibidor de aromatase. A aromatase é a enzima que vai converter testosterona em estradiol. Tá? Então, na presença dessa enzima, muitas vezes de forma descompensada, né? Se você não fizer um pouco da inibição da ação dessa enzima, você vai ter um estradiol circulante no corpo da pessoa num nível exagerado. Né? E mesmo no exagero, muitos homens não manifestam essa sensibilidade. Cara que não é sensível para esse desequilíbrio. E o paciente está bem. Mas muitos vão relatar, né, que cresceu um carocinho, que sente um pouco de sensibilidade. O inibidor de aromatase, os IAs, que a gente chama, que tem ali o anastrozol, o letrozol e exemestano, eles vão então impedir a conversão. Então é como se ele cortasse o mal pela raiz. Né? Já impede da testosterona aromatizar em estradiol. Ponto. Vai reduzir estrogênio circulante no corpo da pessoa. Você tinha um exame com X de estrogênio, você usa o inibidor de aromatase e o nível vai cair para Y de estrogênio. Beleza? Nós temos a classe dos SERMs, né? Moduladores seletivos dos receptores de estrogênio. Aí vem clomifeno, tamoxifeno, raloxifeno, cada um com algumas particularidades. Mas o que fazem de modo geral? Eles vão procurar o receptor. E procurando o receptor, ele impede aquele hormônio que foi aromatizado, aquele estradiol que está circulando em excesso, de encontrar esse receptor e ocupar ele. E causar o estímulo para crescer um caroço, para desenvolver uma massa, para dar sensibilidade. Então, uma coisa é você impedir a formação desse estradiol em excesso, outra coisa é você impedir que esse excesso de estradiol chegue no receptor. Se eu quero impedir só que ele chegue no receptor, o paciente só está queixando da ginecomastia, não tem repercussão sistêmica, não tem um malefício no exame o excesso de estradiol. Eu não preciso diminuir o estradiol propriamente dito, eu preciso impedir que ele ative o receptor específico desse local. Então eu uso o tamoxifeno nessa circunstância. Agora, se esse estradiol, além de ginecomastia, tem uma repercussão sistêmica, está trazendo outros problemas. O paciente, por exemplo, está reclamando que está inchado, né? Por excesso de estradiol. Então, não basta simplesmente impedir que o estrogênio chegue na mama. Eu preciso diminuir a circulação dele no corpo como um todo. Que está desproporcional, no caso. Está desproporcional. Então, eu preciso usar não só o tamoxifeno a nível local, de ação local. Eu preciso usar algo de nível sistêmico. Então, eu preciso usar um inibidor de aromatase. Dá para usar os dois juntos? Dá. Tem casos que precisa. Mas muitas das vezes dá para você resolver. Ou usando um, ou usando o outro. Perfeito. E assim, muitas vezes eu vejo que os pacientes, no geral, eles têm a ideia de jogar o estrogênio, né, o estradiol lá para baixo.
E o estradiol, ele é muito importante. Ele tem ação neuroprotetora, ele age também na libido, coisa que as pessoas às vezes não entendem, não sabem, né? Então, é importante você manter esse equilíbrio, né? E assim, se você mantiver o equilíbrio, como o doutor falou, e mesmo com esse equilíbrio você estiver tendo a ginecomastia, aí você aplica daí um tamoxifeno, um clomifeno que vai inibir essa ligação e você vai reduzir a ginecomastia. Uma coisa que não vale a pena, né, cara? Isso é uma questão interessante, assim, é sair tupindo o paciente de medicamento para algo que ele nem manifestou, né? Claro que tem paciente que às vezes chega para você com uma história de que ele já teve gineco, ele já fez cirurgia, então esse paciente tem medo de ter ginecomastia de novo. Claro. Então não custa eu já ter um cuidado a mais. Dá uma atenção a isso, né? A isso. Fato. Né? Às vezes o paciente está acima do peso. No tecido gorduroso, né, a testosterona é aromatizada principalmente. Sim. Então, se o cara está acima do peso, eu tenho que ter essa atenção de talvez já colocar um anastrozol para esse cara. Mas o que eu não gosto é quando eu vejo uma prescrição de um paciente previamente saudável, né, que resolveu usar ali o hormônio para algum fim, ou até um paciente hipogonádico que recebeu uma prescrição, mas não tem nada que fale a favor de sair prescrevendo Tamox, anastrozol. Então, esse paciente não precisa receber isso, né? Caso ocorra algum desequilíbrio, aí eu vou interferir, porque senão eu estou tratando papel. Ah, o número aqui não está bonito. Tá, mas fulano, você manifestou alguma coisa? Isso. Não manifestei. Tá, eu vou te passar mesmo assim, porque eu quero arrumar o número no papel. Não. Você trata a clínica primeiro, né? Isso, eu trato pessoa, não trato papel. Né? Isso não é medicina. Tá? Então, é possível utilizar o medicamento quando necessário. Né? Senão o paciente sai da sala do médico e isso foi banalizado. Né? Você, como está na farmácia, viu muito disso. Para o cara usar uma ampola de testosterona a cada semana, o cara tem uma página de 10 manipulados para tomar. Isso não é um tratamento adequado. O cara não precisa disso. Você fala assim, cara, o que você tem de problema, brother? Você deve ter um problema muito grave, irmão. Sim. Tem Caraca, tudo. 10 páginas de manipulado, bicho? Qual que é o teu tratamento? Não, eu tô usando uma ampola de deposteron por semana, mas o doutor falou que precisa me proteger. Caraca, velho, então a testosterona é muito maléfica, né? Sim, porque eu preciso te proteger. Tá protegendo tanto tal. assim. Caraca, então por que você tá usando um treco que eu tenho que te proteger tanto, cara? Não faz sentido, sabe? Então, Sim. se o tratamento com hormônio tiver que ser conduzido dessa linha, eu não gosto de fazer. Se para eu poder passar o anabolizante pro paciente, eu tiver que passar 10 páginas de protetor para ele, daí eu acho que já não é o tratamento que compensa pro cara. E foi nessa linha que eu sempre conduzi, né? E a gente, claro que viu o abuso, claro que a gente viu o excesso de prescrição de manipulado. Isso aconteceu. Mas a simples proibição não vai educar ninguém, né, cara? Show de bola. Mudando um pouquinho de assunto, falando sobre implante hormonal. Muita gente tem dúvida, né? E às vezes cria até algum preconceito sobre o implante, porque, será que tem uma liberação linear? Será que isso se mantém? Enfim, quando a gente estava pesquisando para fazer o podcast, isso foi um tema que a gente achou bem interessante. E queria que você explicasse um pouco, doutor, como que funciona a liberação do implante, estudos que tem sobre isso, enfim, explicar para o pessoal que está assistindo para quebrar esse preconceito e as pessoas entenderem como funciona realmente o implante, né? Então, o primeiro ponto bem importante, cara, é falar para a galera que o implante hormonal ele surgiu antes das injeções, antes dos comprimidos, antes dos adesivos, antes do gel. Tá? Na história das formulações possíveis, né? De testosterona, por exemplo, então tá lá o implante hormonal desde 1938 tem pesquisa. Tá? Então, a molécula da testosterona foi descoberta lá em 1935. Em 1935 mesmo já surgiu a metiltestosterona, porque eles entenderam que a testosterona natural ela era muito facilmente degradada. Eu tinha que fazer uma alteração química, daí surgiu a metilação da testosterona, que deu origem à metiltestosterona. Então, depois, em 1936, 38, surgiu ali a mesterolona. Em 1940, tá na história das composições. Implante de testosterona. E o mais interessante é que quando surgiu, não surgiu para tratar homem com hipogonadismo, surgiu para tratar mulheres que tiveram histerectomia radical, né? Não tem mais produção de hormônio por si. Então, naquela época, o pessoal já entendia que a testosterona em mulher era importante. E hoje a gente vê um embate, pelo menos no Brasil, né? Testosterona em mulher pode, não pode? Mulher precisa, não precisa? Testosterona é hormônio de homem, né? E as próprias sociedades médicas fazem um desserviço nesse sentido quando falam que testosterona é hormônio masculino, como se a mulher não precisasse. Mas ela precisa, ela tem isso na biologia dela também, em quantidades femininas, né? Mas voltando aqui ao assunto, então, primeiro ponto a esclarecer,
Porque além de ter essa dúvida que é muito comum, tipo, tá, mas é seguro isso? Ele libera certinho? Tá, mas isso é modinha? Surgiu quando esse treco de implante, né? Então a pessoa precisa saber que antes da injeção que você acha que é o topzão, e de fato funciona muito bem, o implante surgiu em 1938, mais ou menos, já tinha registro de uso dele, né? Na Europa, Austrália, Estados Unidos. Em 1940 ele entrou ali como, de fato, implante hormonal. O gelzinho de testosterona, por exemplo, surgiu nos anos 2000. Base Pentravan, né? Que é uma base reconhecida. Então isso é dos anos 2000 para cá. O implante é muito mais antigo. Então a gente... Por que é importante ter esse conhecimento, cara? Que ele é um negócio antigo. Porque para ele ter sido catalogado como uma opção, alguém teve que desenhar e descrever como é que eu faço um implante, como é que eu monto um implante. Né? E isso existe. A gente tem um pesquisador, Robert Benjamin Greenblatt, o provável pai dos implantes hormonais. Ele deixou descrito como que ele chegou na primeira composição de um implante de testosterona. Então eu tenho estudo disso, eu tenho relato disso de forma muito vasta na literatura. Então, nos Estados Unidos, os implantes são usados, assim, os absorvíveis, há mais de 20, 30 anos, né? E com uma certa força no mercado. Lá tem muita empresa que faz implante, inclusive uma delas tem reconhecimento do FDA, que é uma testosterona de 75 miligramas aprovada pelo FDA e chama Testopel. Então, primeiro que não é um negocinho que surgiu ontem, né? Então, essa questão, né, é importantíssimo dizer ali, ficar claro para todo mundo, que implante não é novidade, não é modinha, não é um negócio que veio para a temporada. Né? Já é antigo aí na literatura científica. Como vocês podem ver ali na imagem, pessoal, esse tubinho mais comprido, né? Um tubinho de silicone preenchido com medicamento dentro. E aí na frente tem os comprimidos, digamos assim. Né? O comprimidinho ali, no caso tem um implante de gestrinona, que é o mais amarelinho. O pequenininho ali é um implante de tadalafil, se eu não me engano. E um implante de testosterona, que é já um pouco mais compridinho. Tá? E os dois branquinhos ali com o silicone em volta são implantes de testosterona e estradiol. Então, o que acontece? Seja o implante silástico, que é esse no tubinho de silicone, que tem duração geralmente de até 12 meses. Seja o implante que a gente chama de absorvível, que é esse menorzinho, que não tem o tubinho de silicone em volta, mas dura menos, dura em torno de 4 a 6 meses. Por que varia essa questão de 4 a 6 meses? Tá? E é excelente que varie. Tem implantes que chegam mais perto de 6 meses. Tem implantes que chegam mais perto de 4 meses. O médico que entende isso consegue trabalhar bem com o implante. Não é que ele é instável e irregular. A empresa cria lá um implante de 150 miligramas e ela dá uma informação que ele foi testado in vitro, num fluido semelhante ao fluido corporal. Ele foi agitado, depois desagitou, aumentou pressão, diminuiu pressão, fizeram os testes. E sai lá que ele libera 1,2 miligramas por dia. Se eu dividir 150 por 1,2, eu sei quantos dias ele dura. E eu vou perceber, se fizer essa conta, que ele dura ali em torno de 4 meses. Se eu pegar um implante de 200 miligramas, que a empresa me diz que depois de testar libera também 1,2, o que ela conseguiu fazer? Ela conseguiu aumentar a duração, porque ele tem 50 miligramas a mais, mas libera o mesmo por dia. E por que isso é fantástico? Porque eu posso pegar um paciente com implante em curso, um tratamento já ocorrendo, que eu projetei com essas testos que duram mais, mas depois de 2 meses eu vi o paciente e o resultado não estava satisfatório. Terapeuticamente, nem laboratorialmente, eu não atingi o nível que eu queria. Mas já passaram 2 meses, faltam 4 para acabar. Se eu tivesse só implantes de 6 meses para pôr, ia ser ruim. Ia dar um desencontro no tratamento dessa pessoa. Mas eu tenho implante que dura 4. E está previsto para durar 4. Então eu posso completar o que eu não atingi com esses implantes que duram menos. Então essa questão de uma certa instabilidade, porque uns duram 4 e outros duram 6, não é instabilidade. Isso é proposital. Alguns duram mais, alguns duram menos. E outro ponto importante que muito colega médico fala, e na verdade ele não está sendo um colega quando ele fala isso, ele está sendo um desinformador, né? Porque dizer que o implante é muito instável, isso na verdade depende muito da qualidade do que é feito, né? Porque uma propriedade dos implantes absorvíveis é que ele é duro. Você pega isso, não é um chip, né, pessoal? Vocês podem ver lá, não é um chip, ele é um comprimido, ele é um comprimido que tem uma certa dureza. Uma das características físico-químicas dele é a dureza. Eu solto na mesa, isso não quebra, não esfarela facilmente. Depende da altura que eu vou soltar também, né? Mas ele tá previsto, né, para ter uma certa dureza. Por atingir uma certa dureza, e eu coloco ele no corpo do paciente, o corpo não consegue desmanchar aquilo tão rápido, porque ele é duro, ele foi muito bem compactado. E tem implante que eu preciso que não seja tão duro assim, porque eu quero que ele desmanche mais facilmente. Então, essa instabilidade que o médico fala, na verdade, é falta de conhecimento. Ele não tem propriedade, ele não entende sobre implante para poder falar, né, que dura entre 4 e 6 porque é instável e não é previsível. Não é totalmente previsível, ele só não estudou.
Né? Dá totalmente para saber o implante que dura 3 meses, o que dura 4, o que dura 6, e eu escolho qual que eu quero trabalhar no meu paciente. Às vezes, num primeiro contato, eu prefiro implantes que durem menos. Paciente que já está no tratamento, eu quero quanto mais durar, melhor. Esse implante silástico, que tem esse silicone em volta, isso também limita que o corpo consiga absorver um monte num dia só, por exemplo, o que tornaria isso muito instável. Né? Esse silicone em volta, ele é uma barreira. Né? Ele é uma barreira para que o ativo não se dissipe para fora, né? Numa quantidade exagerada por dia. Então, como é que eu vou dizer que o implante é estável, é irregular? Na verdade, isso é real falta de conhecimento, né? Do medicamento em si, né? Dessa forma farmacêutica que são os implantes, desconhecimento de como ele foi programado para ocorrer a liberação, né? Então, é uma desinformação, né? Porque não é instável, não é irregular como falam. Né? Aproveitando que já tem a imagem aí da gestrinona, a gente ouve muito que gestrinona é o chip da beleza, né? E queria entender por que as pessoas falam que gestrinona é o chip. Primeiro que não é um chip, igual você explicou, mas por que tem essa conotação de chip da beleza no meio das pessoas? É uma pergunta interessante, cara. Na verdade, esse termo, quem surgiu com ele lá atrás, né? Especula-se aí que tenha sido a Hebe Camargo, né? Que trouxe isso, né? A Hebe era muito polêmica, então ela era paciente de um médico que criou os implantes hormonais no Brasil, o Dr. Elzimar Coutinho, né? Que ele, inclusive, criou uma empresa chamada Elmeco, que é a empresa referência em produzir esses implantes não absorvíveis, que a gente chama, né? Implantes silásticos, né? Envoltos pelo silicone. Então, esse termo chip já dá para vocês verem que não tem nada a ver com um chip, né? E rotulou-se a gestrinona, que é o amarelinho ali, como chip da beleza, porque quando ela é bem indicada, né, num paciente que tem a real necessidade de usar a gestrinona, e hoje o grande público-alvo são as mulheres com endometriose, ela, além da ação terapêutica, ela também tem uma ação anabolizante. A gestrinona pode colocar a paciente num estado de amenorreia, né, que é a ausência de menstruação, e muitas mulheres sofrem com a menstruação. Então, pense uma paciente que sofre com a menstruação, ela fica compulsiva, irritada, chorosa, quer brigar com todo mundo, quer comer tudo que vê pela frente, principalmente chocolate, ela se sente inchada pra caramba. Pensa que essa paciente também tem um sangramento violento quando começa a menstruação dela, é um sangramento que dura lá 5, 6, 7, 10 dias, né? Tem um fluxo muito intenso. E um tratamento com a gestrinona que eu coloquei para ela na forma de implante, cessou a menstruação dela, cessou esses problemas que ela tem em decorrência da menstruação, que é fluxo de uma oscilação hormonal brutal, né? Que muitas mulheres têm, e tem de forma patológica, porque essa oscilação hormonal todas as mulheres têm, mas para algumas isso se torna mais patológico, a ponto de, inclusive, desenvolver endometriose, miomatose, entre outras patologias. Pensa se você não vai chamar de chip da beleza, pega a tua mulher, por exemplo, se ela sofre com todo esse cenário todo mês, e no mês seguinte ela já não tem menstruação, não tem cólica, não tem enxaqueca, não tá chorosa, não tá irritada contigo, não tá se sentindo inchada, não tá sangrando pra caramba. É chip de Deus isso. Cara, ela tá treinando 30 dias do mês. Imagina uma mulher chip de Deus. É chip de Deus. Ela tá conseguindo fazer dieta melhor, isso. porque ela não tá querendo sabotar a dieta, ela não tá se sentindo esquisita, sangrando, e isso sabota dela ir pra academia, ela já não vai treinar. Sim. Cara, pensa numa mulher, e eu tenho pacientes assim no consultório que relatam que entre TPM e fim de menstruação são 15 dias. Para pensar que essa mulher tem metade do mês dela comprometido numa instabilidade emocional, numa compulsão alimentar, numa desmotivação para treinar. Cara, 15 dias de um mês, a gente está falando de 6 meses por ano. Sim. Compromete a adesão em tudo, né? Cara, em adesão tudo. da dieta, do treino, de tudo. Então, por que é tão comum das mulheres chegarem no consultório de um colega nutricionista, pegar um personal, pegar um médico e falar assim, cara, eu tô quase desistindo, eu tô treinando há 5 anos e eu não tenho resultado. Eu falo, você tá treinando há 2 anos e meio. Eu tô treinando faz 1 ano. Não, você tá treinando há 6 meses. Eu tô em dieta faz 1 ano. Não, você não tá em dieta faz 1 ano. Se você sofre com tudo isso que eu relatei para você, você não tá fazendo dieta 30 dias do mês. Você não tá treinando 30 dias do mês. Você tem metade do teu mês produtivo. Com metade do mês produtivo, você tá no ponto onde deveria estar. Você não tá atrasada. É porque você não tá em condições de evoluir e ser produtivo o mês inteiro. Aí, nesse cenário, com essa indicação clínica correta, isso aqui não é o chip da beleza? Sim. Claro que é o chip da Perfeito. beleza. O problema é que eu acho que causou é porque falar o chip da beleza, né? Você acha que vai ser um chip da beleza para toda e qualquer. Exato. Né? E não é bem assim. Então, naturalmente, como você falou no início, né? Se bem aplicado, se existir a necessidade, Exato. pode ser talvez um chip muito mais do que da beleza, né? Exato. É um chip do bem-estar, né? Se for para dar esses nomes, né? Se for para rotular dessa forma. Só que pensa como pode ser trágico também.
Pega uma paciente jovem, que não tem queixa menstrual nenhuma, não tem endometriose, não tem miomatose, não tem nenhuma patologia que a gestrinona é bem aplicada. Mas ela ouviu falar do chip da beleza. Ela veio atrás do sonho do chip da beleza. Porque a amiga dela, que tem todo esse quadro clínico e treina e faz dieta, porque o bônus da estética que a gestrinona pode trazer por ser anabolizante não vai se manifestar numa paciente que fica sentada trabalhando o dia inteiro e não treina. Não vai se manifestar essa paciente como salgadinho e chocolate o dia inteiro. Então, ela pode até terapeuticamente obter resultado. Mas o anabolismo que a gestrinona poderia proporcionar e mudar a composição corporal não vai acontecer. Porque a gente não falou lá na pergunta anterior? O medicamento não foi pontuado por você e nem por mim como a principal ferramenta. A gente falou de dieta. Sim. Né? Então, olha, trazendo esse contexto da primeira pergunta. Eu ponho um chip nessa paciente que tem, né, a indicação clínica, mas ela não treina e não faz dieta. Ela não vai receber o bônus da parte estética, mas ela vai, com certeza, viver melhor. Sim. E talvez para essa mulher isso já está suficiente. Mas aí vem a colega, que viu que ela está super bem, não menstrua e tal, está treinando e fazendo dieta, está evoluindo esteticamente, mas ela soube que essa amiga dela tem o quê? Tem o chip de gestrinona. Então, não importa que a amiga treina de domingo a domingo, não importa que a amiga está fazendo dieta, não importa. Importa que ela tem um chip de gestrinona. Essa menina vem conversar comigo, ela não tem indicação clínica nenhuma, ela não tem um estilo de vida legal, ela não tem um hábito alimentar bacana, ela não tem uma rotina de treino definida ainda, não tem uma hidratação saudável, não tem um bom hábito de sono. E essa pessoa existe e é a maioria de nós. Ela vem no meu consultório e fala assim, então, doutor, eu vim aqui porque eu ouvi falar do chip da beleza. Aí eu tenho duas opções. Eu posso ser um picareta e falar assim, ei, boa, vou pôr dinheiro no meu bolso. Deita ali na maca, vamos colocar o chip da beleza. Você vai ficar maravilhosa, não precisa treinar, você não precisa comer direito. Eu vou colocar um implantezinho aqui, ó, nessa região sua aqui, supraglútea, bem ali na linha da cintura, não vai aparecer cicatriz, porque o implante é mínimo, eu faço com um cortezinho tão delicado. Deita ali que eu vou colocar, vai transformar a sua vida. Você vai perder celulite, vai ficar... Você vai ter mais libido, você vai ter uma vida sexual melhor, você vai enxergar as coisas de um jeito melhor, você vai ficar mais feliz, vai ficar pra cima. Só que ela não tinha problema. Ela já não sofria com menstruação, com distúrbio de humor, com oscilação. Uma hora tá triste, uma hora tá irritada, uma hora ela quer matar o companheiro dela, uma hora ela quer, né, ficar feliz com o marido dela, com o namorado, enfim. Ela não tinha nada disso. E além de não ter esse problema para resolver, ela ainda não tem um estilo de vida bacana para ser merecedora desse bônus estético que o anabolizante pode trazer. Aí eu vou lá e boto, vendo, eu concordo com ela no sonho do chip da beleza, boto o chip da beleza, ganho meu dinheiro. Aí essa menina come mal, ela vai ficar com espinha pra caramba, ela pode ter queda de cabelo, ela pode nascer pelo em lugar que ela não tinha, pode alterar o tom de voz dela, pode aumentar o clitóris dela. Cara, aí é o chip do horror. Aí é o chip do horror. E infelizmente acontece muito do médico enxergar o quê? A cifra. Eu vou ganhar dinheiro. Sim. E eu vou colocar chip em todo mundo que pisar aqui na minha frente. Né? E existe a indicação clínica adequada. Porque quando o médico sabe selecionar bem o perfil da mulher que vai receber esse tratamento, cara, elas não largam. Elas não abandonam. Por quê? O resultado é fantástico. O resultado é completo. Um bem-estar associado a físico, melhora de composição corporal. Mas se você pegar paciente que não tem indicação, não tem um estilo de vida bacana, aí associa com essa proibição de você prescrever puramente por estética, cara, ferrou. Essa paciente ela não merecia esse implante, você entende? Uma frase que eu falo muito, cara, nos meus cursos para médico. Tão importante quanto você indicar bem um tratamento é você não indicar bem um tratamento. Você saber para quem você não vai fazer o tal do chip da beleza. E isso é uma curva de amadurecimento que o profissional vai ter que passar, né? Então, não dá para a gente tirar o mérito, que é um excelente tratamento. Como a gente já explicou, dependendo do paciente que você olha, é o chip da beleza. Mas eu já vi pacientes que foi o chip do horror, né? Então, a ideia aqui é desmistificar isso, né? O implante de gestrinona, não chip da beleza, né? Com finalidade terapêutica, tem potencial anabolizante. E se a paciente caprichar no estilo de vida, ela vai receber esse bônus da melhora de composição corporal. Não é um chip milagroso. Não é um chip milagroso. Desculpe, mulherada que estão aqui assistindo, mas não é um chip milagroso. Perfeito. Não dá para fazer só isso, ficar em casa esperando o bumbum crescer, a perna ficar bonita, o bracinho de polenteira secar, a pochetinha ir embora. Não dá. O máximo que você vai conquistar se você fizer isso é um bigodinho, um monte de acne, uma queda de cabelo, né? Um aumento de clitóris e um vozeirão. Com certeza não é isso que vocês querem, né? Então não cai na ilusão do chip da beleza. A gente vê muito atleta, né, de fisiculturista e as pessoas falam, esse daí é bombado. Esse daí...
injeta hormônio Fica e parado. vai ficar daquele tamanho. Pois não é. é assim. Não é. Né? Não é Você tem que ter uma vida regrada, fazer dieta, os hormônios auxiliam, mas não é simples, não é um cara que é bombado, porque senão qualquer um injeta hormônio e fica em casa dormindo. É e uma ficaria das grande, muletas, né? Como a gente falou no Exato. início, né? É uma das, né? É um suporte. E óbvio que é um suporte. Se não ajudasse, ninguém usava. Sim. Não vamos ser hipócrita. O anabolizante ajuda. Ajuda. Mas é uma ajuda. É. Né? O todo tem que ser feito pelo paciente, né? Até Mas por- essa frase que o doutor falou que eu achei interessante, que é você falar não a um tratamento também é um tratamento, né? Exato. Cara, isso é muito legal se você for analisar. Saber dizer não para uma prescrição, para uma substância que talvez não se encaixe naquilo, Exato. também é você tratar, né? É Com um tipo de certeza. tratamento, o não também, né? Não tratar errado. Não tratar errado. É tratar. É tratar. Você está ajudando Perfeito. aquela pessoa a se livrar de uma bucha. né? Exato. Queria sujar o meu nome, queria comprometer o tratamento, banalizar, trazer prejuízo para essa pessoa, prejuízo financeiro e prejuízo de saúde. Né? Então, é muito importante realmente saber contraindicar. Né? Então, nesse caso, acho que a grande mensagem é essa. Não existe chip da beleza. Perfeito. Então, aproveitando, já que o doutor falou um pouco ali sobre a libido, queria saber de você, Henrico, como lidar com a baixa da libido e se a culpa é sempre da testosterona, essa falta de libido. Legal. Então, na verdade, assim, a testosterona é realmente um dos principais pilares quando a gente fala de libido, mas libido é multifatorial, né? Então, ela pode estar associada a N situações, né? Até esse desequilíbrio entre estradiol e testosterona, como a gente falou na pergunta anterior, pode ser um causador dessa baixa de libido. Estresses, fatores psicológicos, a qualidade do sono, alimentação. Então, assim, é interessante a gente entender que nem sempre estar com a testosterona lá em cima é o principal fator para você estar com a libido lá em cima também. Talvez ela ajude, mas você vai ter que ter outros pilares saudáveis e equilibrados para que isso tenha como, para que essa libido exista, né, como resultado, né? Eu acho que muitas vezes, tanto para homem quanto para mulher, ter libido, né, ter esse desejo é um resultado de que teu corpo tá respondendo legal, teu corpo tá saudável. O desejo sexual, né, a libido, ela faz parte de um organismo saudável, né? Então, se você pegar uma pessoa que tem hábitos muito ruins, etc., naturalmente, muito provavelmente a libido dela seja afetada, né? E isso não tem a ver só com testosterona, né? Então, acho que é sempre legal a gente ter essa noção, porque a gente vê, né, muitos pacientes achando que não vou abusar aqui do uso de testosterona ou de alguns outros hormônios, né? Vou aumentar minha testosterona livre, vou reduzir meu SHBG, enfim. E o resultado não é bem como esperado, né? Cara, se fosse, né, uma relação tão direta, né, testosterona-libido. Eu já presenciei muitos atletas com 10, 15 mil, 12 mil de testosterona e o cara reclamando que a libido não tá das melhores. Eu já tem um exame postado lá no meu Instagram, uma postagem bastante antiga, uma época que eu estava propositalmente usando mais testosterona, né? E observando se eu ganhava mais massa muscular, se eu teria mais libido, e a minha testo chegou a bater 9 mil e pouquinho. E foi justamente no período que eu andava muito estressado, muito irritado. E estar estressado e irritado compromete a libido. Porque até você não tem muita paciência, tudo te estressa. Se a mulher ficar se enrolando, você já se estressa. Se o ambiente não estiver legal, você já fica irritado, já fica estressado, a coisa não acontece. Então, eu também posso afirmar por experiência própria, né, que mais testosterona não quer dizer mais libido. Existe uma proporção saudável, existe uma relação ideal, né? Testosterona, estradiol, própria prolactina. Então, não é simplesmente, como o Henrique falou, dá um caminhão de testosterona ali que vai resolver. Então, essa abordagem da libido tem que ser multifatorial total, né? Tem que ter uma atenção mais completa. Mas sim, testosterona é um dos hormônios que influenciam muito, tanto na libido masculina quanto na libido feminina. Queria que você desse uma dica de ativos para aumento de libido. Então, eu gosto bastante do Tribulus, da maca peruana, né? Ativos naturais, digamos, né? Tribulus, maca peruana, long jack, a mucuna. São substâncias que eu acho que são bem interessantes em dosagens bem colocadas, tá? A gente vê realmente algumas prescrições, por exemplo, para homem de Tribulus de 300, 400 miligramas, e a gente sabe que, na verdade, as dosagens que tiveram algum estudo com comprovação foram bem mais altas aí, até 1,5 grama, 2, 3 gramas de Tribulus, por exemplo, por dia, né?
long jack, normalmente ali entre 200 e 600 miligramas. Maca, entre 500 miligramas e 1000 miligramas. Mucuna, 400 e 800. Então, são dosagens aí que vão gerar um resultado, né? Tanto para homem quanto para mulher? Tanto para homem quanto para mulher. O Tribulus e a Maca, até onde eu sei, tem mais estudo para mulher, com resultados efetivos, do que para homem. Mas funciona para os dois, né? Para os dois públicos. Só que daí, claro que as dosagens têm que ser adaptadas, né? Isso tem que levar em consideração outros fatores também, né? Porque, por exemplo, você pode, às vezes, pegar um paciente que está com falta de libido por estar com a testosterona realmente muito baixa, ou seja, o principal causador está sendo a testosterona, e colocar um Tribulus e não resolver. Né? Então, isso acontece. Agora, se você pega um paciente que está com tudo equilibrado, está com tudo tranquilo, tudo bem no organismo dele, e ele, consequentemente, quer aumentar a libido dele, esses ativos talvez sejam interessantes para ele. Mas nem sempre vão ser. É um teste terapêutico. É um teste terapêutico. Então, principalmente quando tem uma questão neuronal relacionada ali, né? Maca, mucuna, fazem ação, né? Em dopamina, em serotonina. Não mexe com o centro límbico em relação a desejo. Mas como o Henrique falou, se não tem uma avaliação bacana, se não faz um screening ali em laboratorial, às vezes está pecando num exame de testosterona. Exato. Tem um déficit de testosterona, daí você vai mascarar ele, você pode jogar o quê? Um morro de Tribulus ali que não vai resolver. Não vai. Então você pode passar a fórmula mais cara ali que não vai resolver. Então existe um cenário que tem que ser bem interpretado, bem analisado. Porque teve uma época que o Tribulus foi endeusado, não, porque aumenta até a testosterona, lembra dessa época? Sim. Né? Claro. Foi algo que a gente levou um tempo para descobrir que não aumentava a testosterona. Mas ele não é uma molécula inútil. Ele cabe nessa circunstância. Sim. Pode melhorar a motilidade e mobilidade do espermatozoide. Então, ele tem função. Né? Então, tem que adequar o que o paciente está precisando, a dose, principalmente. Né? Tem muita subdose de Tribulus sendo prescrita. E, principalmente, em pacientes que a maior causa é hormonal. Aí, meu amigo, o Tribulus é nada. Uma formiguinha perto de um elefante. Não vai conseguir resolver. Né? Perfeito. Vamos lá, outra dúvida muito comum, né? E acho que daí até o doutor pode contribuir com pacientes que ele atende. Mas existe como inibir o eixo e ele não voltar mais? Cara, isso é uma coisa muito importante. Assim, eu acho que quando a gente atende homem, jovem, principalmente os que não têm filho, isso é uma parada que o médico não pode deixar da pauta dele, da anamnese dele. Ele tem que conversar com o paciente. Que às vezes tem deficiência de testosterona, tem hipogonadismo. Ou o cara é simplesmente um jovem que vai usar anabolizante no mercado paralelo, mas ele veio consultar porque ele quer fazer um rastreamento prévio ali, antes de começar o uso, né? Então, falar sobre fertilidade é um tema muito importante. O que eu posso falar para a galera que está assistindo a gente aqui, cara? A chance de ficar estéril se o cara era saudável é muito pequena. Mas eu não vou falar inexistente. Existe o risco de ficar com uma esterilidade, do cara entrar em uma azospermia, né, ausência de espermatozoide, isso não se reverter. Esse risco existe. Mas os estudos científicos, mesmo com doses altas de testosterona, analisando longos períodos de uso, tem estudo com mais de 5 anos, 600 miligramas por semana. Foi muito promissora a recuperação do eixo e algumas vezes nem foi demorado para recuperar o eixo desses pacientes. Então, eu tenho inúmeros casos, atletas e não atletas de consultório, que depois de 5, 6, 7 anos de uso e abuso de hormônio, resolveu que queria engravidar a esposa. Só que esse cara é o cara que a gente tem um certo receio, porque provavelmente ele nunca fez o espermograma na vida. Ele não sabe como eram os parâmetros dele pré-uso de anabolizante. Ele simplesmente agora, 5, 6 anos depois, ele resolveu que ele, poxa, quero ter filho. Eu não tenho até hoje para relatar nenhum caso de insucesso. Nunca um paciente meu, por mais abusador que tenha sido, nunca a gente teve dificuldade, né, de recuperar o eixo desse paciente. Alguns vão mais rápidos, outros demoram um pouco mais, mas todos obtiveram êxito. A gente tem medicação muito boa para isso, né? A gente tem medicações que imitam LH, que é uma gonadotrofina, a gente tem medicamento que é o FSH, que é uma outra gonadotrofina, que são essenciais para despertar esse testículo, né, do eixo hipotálamo, hipófise, gonadal, e as gônadas são o testículo. A gente tem medicação muito boa para restartar, né, tanto a produção de espermatozoide quanto a produção de testosterona. Os próprios SERMs que a gente falou, né, o clomifeno, né, cai muito bem nessa situação. Então, o que eu posso falar para a nossa galera? A chance de recuperação do eixo é gigantesca. A chance de infertilidade é pequena, mas não é uma chance desprezível, né? Não dá para o paciente, é oba-oba, né?
quase nunca vai acontecer. Tem uma estatística e você pode estar na estatística. Então, não dá para desprezar, né? Claro que se o paciente já chega para mim e já tem filho, já sei, a fertilidade do cara existe. Eu quase não tenho muita preocupação, porque eu sei que depois eu vou conseguir recuperar. E essa questão, cara, de infertilidade por uso de anabolizante depende de muita coisa. Depende de quanto tempo o cara usou. Depende de que dose ele usou. Quantos hormônios ele combinou ao mesmo tempo, né? Então, hormônios de meia-vida mais longa, hormônios de meia-vida mais curta, de meia-vida mais longa, deixa o teu eixo inibido por mais tempo, né? Então, essas variáveis vão definir se a recuperação do eixo vai ser mais rápido, se a recuperação do eixo vai ser mais devagar. Mas o que eu posso afirmar é que, na grande maioria dos casos, é um processo reversível. Mas não vale a pena deixar de abordar isso. Isso tem que ser abordado, porque existe, apesar de pequena, a chance de infertilidade. O paciente homem tem que ser alertado sobre isso. E a preocupação nossa é sempre aquele cara que acende a luz vermelha. Esse cara é jovem e não tem filho ainda. Eu tenho que falar para esse cara que, se ele quer entrar nesse mundo, ele está correndo o risco da esterilidade. E aí, é claro que depois eu apresento para ele também, né? Cara, mas é muito promissor o retorno, né? Então, trazer ali o lado ruim e o lado bom. E aí, numa conversa, tranquilo de decidir com o paciente, né? Se vai fazer um tratamento, se não vai fazer o tratamento. E também existem as opções de tratar um paciente, né? No caso, o hipogonadismo. Quando você fica preocupado com a fertilidade, você tem a chance de não usar testosterona injetável, testosterona implante. Existe a chance de você tratar ele com um clomifeno, por exemplo, né? E não correr o risco da infertilidade. Então, tem saída. Só precisa ter uma conversa muito franca, médico-paciente, sobre esse tema, porque é um tema sensível, né? Perfeito. Existem anabolizantes com ações na queima de gordura, especificamente? Então, acho que o doutor vai responder melhor que eu essa, sim. Mas a gente sabe, né, que tem alguns anabolizantes que são mais utilizados em fases de cutting, outros em fases de bulking. E esses hormônios, no geral, tem alguns que têm uma ação um pouco na lipólise, mas aí também, às vezes, podem aumentar um pouco o apetite, então acaba equilibrando. Mas, no geral, assim, pelo menos assim, ao meu ver, sempre o que dita é a dieta, né? Do que vai resultar aquele anabolizante, né? Você pode, sim, estar utilizando DECA, talvez não seja o mais apropriado no período de cutting, mas se às vezes por alguma condição você está utilizando uma DECA e você ter uma perda de gordura e ter um paciente que está fazendo cutting usando DECA. Talvez não seja o mais apropriado, mas, né, com uma dieta bem feita, isso vai acontecer, né? Talvez ele tivesse um resultado um pouco melhor se ele utilizasse um outro, por exemplo, um estanozolol, né? Mas isso não é uma regra. Não é uma regra. Eu já vi atleta, inclusive, se preparar para competir e ganhar campeonato regional, finalizando com DECA. Era só o que o cara tinha, era o que ele podia comprar, o cara finalizou com DECA e não foi porque a DECA incha que o cara deixou de conquistar um corpo totalmente definido, exuberante. Então, acho que a grande resposta a essa pergunta é que a função do anabolizante, cara, de modo geral, é anabolizar. É favorecer construção, favorecer o processo de hipertrofia. E também existe uma função como anticatabólico, impedir o processo de degradação de massa muscular. Então, se o paciente está em dieta muito restrita, desejando secar, esse anabolizante está ali preservando a massa muscular do cara ao máximo. E se o cara está num período, né, onde ele quer o ganho da massa muscular, a hipertrofia, está com um suporte calórico elevado, esse anabolizante está ali para como se fosse realmente um facilitador desse processo como um todo. Você vai lá na musculação, lesiona o seu músculo, aí você fornece o nutriente para esse músculo ser regenerado, você descansa para que esse processo aconteça e joga anabolizante para acelerar a velocidade com que isso acontece, né? Então, o anabolizante ele está ali fazendo ou a construção ou preservando a degradação. Quem vai ditar a regra se eu vou secar ou se eu vou crescer é a quantidade de caloria da dieta. Como o Henrique falou, eu posso fazer esse processo de um jeito otimizado, com hormônios melhores para cada fase. Mas não dá para a gente rotular. Oxandrolona só seca, DECA só cresce. Não, eu posso definir com DECA, mas talvez eu tenha que me esforçar mais, porque ela tem mais propensão a reter líquido, né? Um hemogenin, oximetolona, também tem mais propensão a reter líquido. Então, talvez eu seria mais efetivo se eu fosse usar oxandrolona, estanozolol, metenolona, né? O famoso primobolan. São esteroides com mais afinidade para esse momento, né? Onde eu quero qualidade muscular. A gente poderia usar o Dianabol, o Hemogenin, a própria DECA, o NPP,
boldenona para os momentos em que o cara não está tão preocupado se vai causar ou não retenção, né? A grande questão é adquirir volume muscular. Então, existe um perfil de esteroide mais adequado para cada fase. Mas não existe um esteroide que só cresce e um esteroide que só seca. Tá? Isso é mito urbano, né? Tem que cair por terra isso. Tá? Nesse quesito, quem dita as regras é a nutrição, né, cara? E na parte hormonal, principalmente a parte de anabolizantes, a gente não tem muitos estudos voltados especificamente a quesitos estéticos, né? Por exemplo, vamos pegar o Hemogenin e vamos fazer um estudo para ver se ele realmente aumenta a força, se ele realmente não. Você vai ver com relação à articulação, né? No caso da DECA, né? De recuperação de articulação, de fraturas, né? Enfim, oxandrolona até teve alguns estudos com relação a pessoas que tiveram queimaduras. Enfim, então assim... Você tem esses estudos mais relacionados à parte de doenças mesmo e não parte estética, né? Mas, claro que a gente tem uma noção que, né, por exemplo, Hemogenin é um hormônio que você vai utilizar e você vai aumentar a tua força durante o treino, né? Então, qual é o momento de uma fase tua que você mais está tendo que ter força e que você quer ter força para ganhar massa? É o momento que você está no bulking, por exemplo. Exato. Então, daí você encaixa mais, talvez, um Hemogenin numa fase assim. Assim como uma DECA, por exemplo, né? Já, por exemplo, agora eu quero preservar mais a massa, né? Que também vai ser outra parte que o anabolizante vai agir. Não, então, legal, vou utilizar então um estano, porque ele vai ter uma ação mais nessa parte da preservação da massa e manter um pouco minha força no treino. Então, acaba acompanhando, como ele falou assim, qual o melhor hormônio para qual o melhor foco, entendeu? Mas... sempre, se você tiver uma dieta bem ajustada, um treinamento, etc., você pode fazer qualquer um desses com qualquer um dos hormônios, né? Exato. Não tem realmente não tem um hormônio específico, né, cara? Não dá para dizer, como já dizia o filósofo, né? A DECA incha, a dura estufa e o instro seca, né? não é exatamente assim, né? Então, realmente são mitos que vão surgindo na academia, né, cara? E cabe a gente aqui, iniciativas como essa, por exemplo, de trazer um pouquinho de luz, aí, um pouquinho de conhecimento para a galera fazer as melhores escolhas, né? E já aproveitando esse tema, quais são os anabolizantes mais virilizantes para as mulheres? Cara, é uma pergunta interessante também, porque a gente sempre parte de um princípio, cara, que até o anabolizante mais seguro pode se tornar perigoso. Depende da relação dose que você resolveu usar. Oxandrolona, tecnicamente, é um esteroide muito bem testado em uma série de doses, sempre se mostrou muito seguro, né? Mesmo do ponto de vista da hepatotoxicidade. Mas ele pode se tornar um anabolizante extremamente prejudicial se eu usar, por exemplo, 80 mg dia, 100 mg dia. Então, ele sai de uma faixa de um perfil de segurança, né, para um perfil em que a virilização e outros colaterais vão se tornar exacerbados. Mas, assim, sendo bem pontual, hormônios mais virilizantes para a mulher... Dianabol, por exemplo, né? Metandrostenolona, próprio Hemogenin, né? E falando em termos de definição, né? Miligrama por miligrama, comparando esteroides anabolizantes, a própria testosterona, né? Em doses exageradas, em doses não adequadas, tem de fato um poder de virilização muito grande, né? Porque o vilão não é a testosterona propriamente dita. O problema é que a testosterona se converte em dihidrotestosterona. DHT. Que é o famoso DHT, que é um anabolizante potente, tem mais afinidade pelo receptor androgênico, que é onde se liga a testo, do que a própria testosterona. Então, não é pela própria testo que tem um grande problema, mas é pela conversão da testo em dihidrotestosterona que se torna bem virilizante para a mulher. Vamos falar um pouquinho da diferença de absorção entre sublingual, injetável e oral. Não sei se vocês têm alguns números, alguma ideia da diferença disso. Acho que é um tema bem pertinente também. Então, o sublingual, via de regra, ele vai evitar uma passagem hepática, né? Então, consequentemente, você tem uma absorção mais rápida, né? Mas, na prática, isso ainda não é bem definido, tá? Porque depende muito de qual substância você está utilizando sublingual, qual a miligramagem, se você sabe utilizar o sublingual, porque você tem paciente às vezes que coloca o sublingual e na metade engole, por exemplo, né? Então, assim, como que você está utilizando esse sublingual? O que eu acho, assim, interessante é realmente você utilizar o sublingual principalmente para substâncias que você tenha o objetivo
de absorver mais rápido, né? Então, sei lá, às vezes um medicamento para dormir, um medicamento que você queira que a absorção seja ali naquele momento, rápida e que não demore, né? Um medicamento para dor, ou às vezes se você tem algum problema de estômago, né? De sentir uma dor de estômago, por exemplo. A gente tem lá o Toragesic. O Toragesic é super interessante, sublingual. Cara, você toma, você não vai ter aquela dor de estômago, né? E você tem a redução da dor de uma maneira mais rápida, né? Então, eu acho que ainda está muito associado à velocidade de absorção, né? Digo isso porque a gente sabe que existem muitos hormônios já indicados de maneira sublingual, mas ainda não é muito bem definido, porque assim, o hormônio ele tem uma ação contínua, né? Claro que existe uma ação pontual, né? Às vezes, se tomar um hormônio antes do treino, ele vai ter um efeito pontual e um efeito contínuo, né? Então, claro que às vezes você quer tomar um hormônio sublingual porque você quer que ele faça um efeito já no teu treino. Mas aí você pode tomar o oral 15, 20 minutos antes, que vai ter o mesmo efeito. Mas, assim, com relação a efeitos colaterais, né? Mas não passa pela parte hepática, então vai reduzir um pouco. Tudo bem, pode ser que isso aconteça, mas aí vai depender de qual hormônio, qual dosagem, se você realmente está fazendo aquilo da maneira sublingual, né? Se ele está passando pela via sublingual, então se é cápsula, se é comprimido. E aí, depois que você chega nesse ponto, então assim, o principal na minha concepção, esse lance da velocidade ainda, né? A gente ainda não sabe se esse sublingual vai de fato reduzir muito um colateral possível no fígado, enfim. Então, seria oral, sublingual e qual outro? Injetável. Daí o injetável daí já é outra ideia, né? Tem uma absorção realmente muito mais eficaz. Dependendo do que você injeta também, tem uma liberação específica, contínua, né? A gente sabe de meia-vida, por exemplo, cipionato de testosterona. Legal, vai ter uma liberação em 5, 6 dias. Enantato, 4, 5 dias. Propionato, 2 dias, 2, 3 dias. Então, aí o injetável vai ter essa liberação certinha. Você tem certeza que está no músculo ali, que foi injetável, né? Não é aquela coisa, coloquei um medicamento sublingual, mas engoli na metade. Então, metade foi oral, metade foi sublingual. Enfim, o injetável é mais garantido essa segurança e a gente sabe que tem mais estudo e mais comprovação já com relação a essa absorção. Muito mais do que o sublingual, que é algo, acredito que até meio recente, né? Assim, mais recente, cara. Eu vejo recente, né? um pouco mais tendência de pouco tempo para cá, né? Dos médicos prescreverem mais usando o sublingual. E vejo que um dos grandes objetivos é diminuir o aumento de transaminase hepática, né? Por não ter metabolismo de primeira passagem. Deixa eu tirar uma dúvida, só te interrompendo, doutor. Perdão, curiosidade minha. Se você toma um sublingual e você engole, ele vira um oral. Exato. Ele não vai ter o mesmo efeito do sublingual? A metabolização já começa, né? No sublingual já começa mais rápido, né? A gente tem uma trama vascular aqui nesse ambiente sublingual muito, muito rico, né? Então já começa um processo de absorção aqui. Então a primeira passagem hepática já não existe. Exato. Se você engolir, vai virar um oral. Isso. Se você não deixar ele sublingual Mas ele e engolir, perde, então, um pouco do efeito do sublingual? se você pegar um medicamento sublingual e tomá-lo e engolir, ele fica igual se você tomar um oral, né? Perde o objetivo, né? Perde o objetivo. Você faz um strip oral, que é um fininho, um papelzinho, para desmanchar embaixo da língua, né? E você engole aquilo, então você aquilo vai ser digerido de uma forma que não foi programado. Inclusive, pode inviabilizar, né? Porque talvez o strip oral não foi feito para resistir a um processo de enzimas gástricas, estomacais, né, pancreáticas. Por exemplo, às vezes você quer tomar um medicamento que a absorção maior é no intestino, né? Sim. Então a gente já sabe isso, assim, 90% já é no intestino. Mas assim, se você utiliza um medicamento, às vezes você quer que essa cápsula, uma cápsula gastroresistente, por exemplo, ela não estoure no estômago, estoure só no intestino. Então, às vezes, você está tomando um sublingual, ele já não vai ter isso. Essa ação de dissolver só no intestino. Vai dissolver antes no... Mas, assim, por exemplo, uma vez uma paciente que utilizava o Zolpidem sublingual, o PATS, ela perguntou: então se eu pegar essa cápsula do PATS e tomá-la, ao invés de deixar no sublingual, o que vai acontecer? No caso, o PATS não teria problema ela tomar. Só que você tem uma ação mais lenta daí. Então, você vai demorar um pouco mais para sentir o efeito do PATS. Se você engolir ele, né? Agora, se você deixar ele, por exemplo, sublingual, a ação vai ser mais rápida. Então, nesse caso, seria essa diferença. Mas como o doutor falou, às vezes, você fazer o medicamento sublingual e engolir ele,
vai fazer com que talvez ele perca a eficiência. Por quê? Porque ele era um medicamento que tinha que ser absorvido ali pela via sublingual mesmo, porque ele não vai aguentar ali no estômago, Exato. entendeu? Inclusive, às vezes, a dose já é menor, né? Tem limitação, né? Quanto de miligrama cabe num strip oral versus uma cápsula. Né? Então, já é uma dose diferente, muitas vezes limitada, tudo específico para aquele meio. É a mesma coisa que pegar um implante e tentar engolir. Foi feito para ser depositado no subcutâneo, né? Então, se eu engolir ele, eu vou inutilizar ele, né? Então, sempre que você muda o meio para o qual a substância foi desenvolvida, você está sujeito a, inclusive, perder a eficácia e eficiência daquele tratamento. Exato. Um ponto que é interessante, cara, essa pergunta, porque já foi comentado, inclusive, por alguns pseudo-experts aí na internet, por exemplo, a testosterona. Se eu tomar uma cápsula de testo, se eu injetar testo, se eu passar um gel de testo, se eu colocar um implante de testo, é tudo a mesma coisa. Tá? Já teve gente que falou assim, não, porque testo é testo, não importa a via por onde ela entra no corpo. Cara, isso é uma maior balela, isso é um absurdo farmacológico, sabe? Porque faz muita diferença. Tanto é que, por exemplo, quando você vai escolher uma testosterona para fazer reposição hormonal num homem, se o cara tem tendência, né, a produzir mais células vermelhas, que a gente chama de policitemia, aumento do hematócrito, que é algo que pode aumentar risco de trombose, risco de AVC, na literatura médica tem inúmeros estudos comparando testosterona oral, tópico, injetável e pellet, que são os implantes absorvíveis. O mais seguro do quesito policitemia, onde a testosterona menos causou aumento de célula vermelha, foi no gel. Então, como que é a mesma coisa se eu injetar, colocar implante? Como que testo é testo? Não, quando eu engulo uma cápsula de testosterona, uma metiltestosterona, cara, no fígado já começa uma série de conversões nela em subprodutos, ativação de outros metabólitos, que eu não vou ter se eu passar. Até meia vida, né? Mas, em compensação, se eu passar, eu posso ter mais conversão em DHT, porque eu tenho enzima 5-alfa-redutase na pele. Na pele, exato. Então, para o quesito produção de DHT através da testosterona, se eu passar um gel ou se eu injetar, o gel é pior. O injetável é mais seguro, né? Mas do ponto de vista do aumento de células vermelhas, o injetável é o campeão de causar policitemia. Então, se esse paciente já tem hematócrito alterado, o injetável já não é uma opção para ele. Então, como que o pessoal vai falar que texto é texto, não importa por onde ela entre? Isso é uma mentira, né? Isso é um equívoco absurdo, né? E na própria aromatização, a testosterona no gel, a testosterona injetável ou no implante, aromatiza de forma diferente. Eu vejo isso nos exames dos meus pacientes todos os dias. Eu tenho pacientes que usavam injetável por anos e resolveram migrar para o implante só por conforto. Não é porque o implante é superior, a testosterona é superior no injetável. Não. Conforto de não ter que ficar se injetando semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Então, e eu observei DHT do cara, testosterona, estradiol, quando ele usava injetável. DHT, estradiol, testosterona, agora no implante. E são diferentes. Então, as pessoas não podem sair simplesmente falando, né? Não, texto é texto, não importa da forma como ela entra no corpo. Isso é uma coisa absurda. Muda sim, né? A via por onde entra o medicamento começa uma série de ativações já naquele momento. Sim. Você tomou um comprimido, já no fígado vai ativar. Diferente de quem injetou, diferente de quem colocou implante no subcutâneo, diferente de quem passou na pele. Então, conhecer um pouco as particularidades de cada via faz parte de uma boa conversa entre médico e paciente para escolher para cada paciente qual a melhor via, qual a melhor opção. Nem sempre implante é melhor. Sim. Nem sempre injetável, que é o mais comum, é melhor. E é engraçado que, às vezes as pessoas comentam, né, como a gente perguntou antes, com relação a o implante é linear ou não. Beleza, tudo bem. Então, a gente chegou à conclusão que ele é linear. Mas tudo bem, digamos que ele não fosse linear. Tá bom, e quando você dá a tua ampola de Durateston para o paciente, ele vai aplicar de uma em uma semana realmente? Porque às vezes você fala para ele aplicar de uma em uma semana, ele aplica uma vez a cada 15 dias, outra a 20, outra... Isso também é não ser linear. Exato. Entendeu? Porque tem o tratamento de fato indicado, o esperado, o tratamento perfeito, né? Anticoncepcional, tomar todos os dias no mesmo horário. E tem o tratamento efetivo, que de fato acontece. Então, não é bem, é linear. Calma lá. E o que é linear? Exato. Porque você também não está com o teu paciente sabendo se ele está utilizando o medicamento na hora certa, da maneira certa. E essa é uma vantagem absurda do implante, né? Nesse quesito você aí... Você tira a responsabilidade do paciente. De ter que tomar ou injetar, né? Exato. Lembrar do dia de injetar, lembrar da hora de tomar. Exato. Então, nesse exemplo ali, né, como o Henrico falou, que tem uma questão atrelada também é a aderência do paciente ao tratamento. Mas vamos supor que o cara aderiu. Deposteron 1 por semana. Respeita ali a meia-vida, 6, 7 dias do cipionato de testosterona. O que é o conceito de meia-vida?
que depois de determinada quantidade de tempo, eu tenho 50% da quantidade máxima que ele atingiu nível sérico, no sangue. Então, você quer me dizer que se o cara tem um pico ali, a gente vê que na prática, sei lá, o cara injeta uma ampola de Deposteron por semana. 2, 3 dias depois de injetar, a testosterona dele está passando de 1000. Fácil. Fácil. Só que lá no final da semana, uma semana depois de aplicar, a testosterona dele está lá, 700, 800. Isso é estável? Isso também não é ser linear, né? Isso não é estável, isso não é regularidade. Regularidade é o quê? É o cara aplicar toda semana. Ele está sendo regular na aplicação. Agora, me dizer que aquele hormônio não está sendo instável no corpo dele, um negócio que eu pego 1.200 numa hora e pego 600 na outra, isso não é instável? Isso é super instável. Então, eu não poderia dizer, né? Ah, não, o implante é o mais estável nesse quesito. Não seria adequado. Mas analisando desse ponto de vista, sim. Muito mais estável do que o paciente que está injetando. Então, aquela ideia de falar que o implante não presta porque ele é instável. Não, mais instável do que você ter que tomar um negócio a cada 3, Isso que a gente estaria 6, falando 8 no horas. mundo perfeito, né? Se o paciente tomasse, injetasse ou tomasse, enfim, exatamente no dia certo e na hora certa. Exato. O que normalmente não acontece, Nem acontece. né? Então, tem a instabilidade da própria dinâmica do medicamento, tem a instabilidade da aderência do paciente a fazer no dia certo, tomar o comprimido com o intervalo de hora correta. E aí a pessoa quer me dizer que o implante que é instável, que o médico colocou no subcutâneo dela um procedimento minimamente vazio, mas que ela não tem poder de mexer mais. Aquilo vai estar liberando conforme programado. Isso é instável. Sim. Mas depender dela tomar no dia certo, no horário certo, isso é regular, isso é estabilidade. Não, né? Não vai ser. Então, aproveitando que você já começou a responder a última pergunta, queria que você elencasse as diferenças entre a aplicação injetável e o implante hormonal. Então, vamos ver em relação à testosterona, por exemplo. Certo. Né? Cara, evidentemente que vai ter prós e contras para cada estratégia. Não posso falar que o implante é a melhor opção, sendo que muitas vezes o paciente não está com condição financeira de investir e o implante é mais caro. Mas eu também não posso empurrar um injetável, sendo que muitas vezes o cara não tolera agulha. Então, eu tenho que entender o que o meu paciente precisa, o que ele é capaz de fazer, onde ele vai ter maior aderência. Então, vamos falar da injeção, por exemplo. O que pode ser encarado como uma vantagem da injeção? Além dela ser mais barata que o implante, funciona muito bem, já é um método muito consagrado, né? A injeção intramuscular de medicamento, né? É uma via super utilizada, tradicional. A testosterona na forma de injeção intramuscular já foi testado pra caramba, então eu tenho segurança, eu tenho eficácia, eu sei que vai funcionar o tratamento. E pro paciente, né, que sabe se auto-injetar, ele tem bastante domínio do tratamento, né? Precisa parar o tratamento, eu simplesmente paro de injetar. Tudo bem, né? Tem esse controle. O que é ruim no caso da injeção, cara? Se o paciente tem medo de agulha, acabou. Essa estratégia já não serve para ele. Ou o paciente não tem tanto medo de agulha, mas é um cara muito sensível para dor. Toda vez uma agulhada, toda semana uma agulhada, né? Ou vamos falar mesmo que seja aí uma Nebido, que tem uma duração já mais estendida. Mesmo assim, a cada 1 mês e meio, 2, o paciente passar, né, vai se tornando um trauma para esse cara. Então, muitas vezes, a injeção não é a melhor opção. Outro, o paciente transportar numa viagem internacional. Não importa se ele tem receita ou não. A receita do médico brasileiro não vale fora do país. Então, o cara está num certo risco de transportar... Sempre vai ser um pepino, né? É um pepino. Você está transportando anabolizante. Né? A prescrição do Brasil vale no Brasil, meu querido. Não vale lá fora. Então, você tem esse desconforto. Será que eu levo o medicamento? Será que eu dou uma pausa no meu tratamento? Sim. E aí, se eu der a pausa... E aquela oscilação gigantesca que a gente comentou, né? Das meias-vidas irem passando, o paciente vai sentindo a falta do hormônio. Então... A injeção, evidentemente que tem prós, também tem contras. No implante hormonal, a grande questão positiva que atrai o paciente, comodidade. O cara vai deitar na minha maca, com base nas necessidades dele, eu vou colocar ali uma quantidade de implantes de testosterona visando atingir um nível terapêutico ideal. E esse cara vai lá, dependendo do implante que eu escolhi, se eu quero um tratamento mais curto ou já mais prolongado, o cara já tem uma certa experiência com testosterona, eu já procuro algo que dure em torno de 6 meses. Então, o cara vai fazer um procedimento e vai ficar ali até 6 meses, né, com um implante liberando hormônio no corpo dele. Então, esse cara tem a comodidade, né, do tempo, essa facilidade, poder viajar e saber que o medicamento está nele, liberando todo dia. Não tem que se preocupar em transportar, e transportar ainda de um jeito que não danifique, que não pegue sol excessivo, não pegue um frio excessivo. Então, você tira, né, essa preocupação do paciente. E outra questão é nítido, cara, esse ponto da estabilidade. O implante também tem um pico. As primeiras 4 a 6 semanas tem um pico que ele atinge ali, né, um nível máximo.
Então, não posso dizer que o implante é isento de ter um pico, mas é um pico no momento que ele faz o implante pela primeira vez. Depois ele fica meses numa estabilidade de liberação diária. Diferente do cara que injeta com frequência, semanal, mensal, quinzenal, tipo Durateston, né? Então, outra coisa que o pessoal compara muito, mas com injetável eu consigo, acho que ter mais ganho, né? Com injeção ficou melhor. Não, nesse ponto eu concordo que texto é texto. Se você tinha 1.000 nanogramas por decilitro injetando testosterona e você tem 1.000 nanogramas por decilitro usando o implante de testosterona, você vai estar sujeito aos mesmos benefícios. De aumento de força, de performance, de tudo que você buscou com a testosterona, né? Então, o nível está garantido, está igual. Vai funcionar igual. O que muita gente não percebe é que, geralmente, quem injeta usa outras coisas junto. Então, o cara está injetando testosterona, usando oxandrolona oral, às vezes está injetando mais de um ativo. Então, ele está fazendo um protocolo que é mais forte. E daí ele compara com alguém que está usando só testosterona no implante. E diz, o cara que usou testosterona no implante não ficou tão bombadão, não ganhou tanta massa muscular. Não. Vamos comparar testosterona com testosterona. Injetando versus implante. Quem pode investir mais, quem pode pagar para ter mais comodidade e estabilidade, segurança, o implante hormonal é uma melhor opção. O cara que está pensando em fazer implante capilar, né, é nítido nos exames. Testosterona, para converter em DHT, quando eu tenho um implante, é muito melhor do que, por exemplo, quando eu passo um gel. Tá? Com certeza. Então, eu tenho que entender esses pormenores. Né? Mas o que eu posso afirmar, no quesito efetividade, né, seja para hipertrofia ou para os benefícios terapêuticos, quem vai dizer se eu vou ser mais efetivo na injeção ou no implante é o nível terapêutico que eu vou atingir. Né? Se a testosterona atingir um nível ideal com o injetável, mas com o implante ela foi subcalculada, o paciente vai ter a impressão que o injetável funcionou melhor. Assim como pode acontecer o oposto. Né? O médico acertou melhor quando trabalhou com o implante, mas prescreveu muito mal quando foi injetável. Para esse paciente, o implante foi muito melhor, foi onde ele mais viu o benefício. Né? Então, os dois são opções. Funcionam muito bem. Tá? O paciente vai poder obter resultado. Vai do médico saber apresentar e saber resgatar do paciente também onde que ele vai ter melhor aderência, onde vai ser melhor para ele. E, claro, ele vai em relação a essa questão do investimento. Porque é um tratamento de hipogonadismo, ele não tem prazo para acabar. É um casamento. Então, eu preciso saber se o paciente tem condição financeira de manter o implante? Ele tem condição de se manter injetando por 10 anos? O que ele vai conseguir manter no longo prazo? É ali que eu vou oferecer mais, é ali que eu vou incentivar ele a fazer. Eu estou buscando aderência ao tratamento. Perfeito. E esse lance do pico que você comentou, eu acho que o implante também tem, ele acontece para tudo, assim. Porque, por exemplo, você pega um paciente que tem 100 de testosterona, né? Quando você passa de 100 para 1.000, nas primeiras semanas, a diferença que ele sente é muito grande. É absurdo. Né? Daí, isso não significa que depois você não manteve no 1.000. Exato. Significa que ele se adaptou ao 1.000. Exato. Né? E isso acontece também no injetável. Isso eu já vi diversos pacientes falando, cara... Ele se adaptou ao suco. Exato, exato. Cara, é engraçado que muito paciente fala, pô, eu não sinto... Principalmente eles relatam de libido, né? Cara, eu não sinto mais aquela libido que eu sentia quando eu comecei. Porque você se adaptou àquela dose, se adaptou ao nível, né? E isso no implante é a mesma coisa. Então, você está com 200, foi para 1.000. Né? Um mês depois, você continua no 1.000. Né? Mas antes você estava de 200 para 1.000, agora você manteve no 1.000. É euforia. Né? Então, isso eu vejo que acontece muito para injetável, para implante, seja para o que for. Né? Então... Eu faço muito paralelo com os pacientes nessa questão de você andar de Celta e começar a andar de Porsche. No começo, caraca, Porsche. Depois você já fala, cara, Porsche é legal, mas eu queria ter uma Lamborghini. Né? E aí, não adianta, né? Não adianta. A euforia passa. Nunca tá satisfeito, Exato. Né? Então, se o médico não souber controlar, o cara tá com 1.000 de texto, daqui a pouco ele acha que tem que ter 2.000. Sim. Aí ele tá com 2.000 de texto, daqui a pouco ele acha que tem que ter 3.000. Exato. Então, por isso existe nível terapêutico, né, cara? E aí o médico tem que ter conhecimento e também deixar o paciente ciente disso. Cara, você vai se acostumar. E quando você se acostumar, você vai começar a reclamar que a libido não é mais a mesma. A sensação de força não é mais a mesma. Não, na verdade, você só se adaptou. Não é que não está funcionando o tratamento. Exato. É adaptação, né? Por isso que isso não deve ser um argumento contra implante. Né? Exato. Tipo, tem opinião. Cara, nada a ver. Isso aí vai ter para qualquer meio que você utilizar, de maneiras um pouco diferentes cada um, mas enfim. Não, e tem gente que fala isso, inclusive. Não, mas a injeção é mais legal porque toda vez que injeta eu sinto um tchan. Beleza, para você esse tchan pode ser positivo. Você fica se sentindo mais libidinoso, mais forte. Mas tem homens que acham uma merda isso. Porque o cara fica mais agressivo, mais irritado. Exato. Depois ele entra numa estabilidade. São coisas interligadas, né? Então, sem dúvida. Tem paciente que acha maravilhoso esse pico. Tem paciente que acha péssimo esse pico. Sim. Então, para eu entender, até isso, para eu entender, às vezes eu vou colocar um implante que é mais estável no paciente que gosta dessa euforia,
cara vai achar que o implante foi ruim para ele. Então eu tenho que conhecer muito bem o perfil de quem eu estou tratando. Cara, por mais que você possa investir no implante, pelo que eu conversei contigo, eu acho que o injetável vai te trazer mais satisfação. Vamos aqui. Perfeito. E o oposto também, né? Cara, por mais que você talvez nem venha pensando em investir, cara, vai por mim, vai valer a pena. Investe aqui no implante, é um pouco mais caro, mas vai ser mais seguro para você pelo teu perfil. O paciente espera isso do médico, esse poder de decisão. Né? O cara que vem sentar lá, esperou 3 meses para falar comigo, pagou um valor bacana de consulta. Eu imagino, eu parto do princípio que esse cara está disposto a seguir o que eu estou falando. Desde que ele sinta que faz muito sentido, é racional, né? Eu não estou empurrando o negócio onde eu ganho mais. Então, o paciente ele quer a minha opinião, ele quer que eu escolha por ele, até porque eu tenho mais conhecimento que ele. Então, o médico, de fato, tem que ter esse conhecimento. O que não dá é para o cara querer falar de implante sem saber nada. Né? E muitas vezes, infelizmente, a galera sabe muito bem. Tem gente falando de implante com uma propriedade igual a mesma propriedade que eu tenho para falar de foguete. Zero. Sim. Zero. O cara tá falando do implante como se ele manjasse horrores, mas nem médico é, nunca fez um implante, nunca prescreveu, e quando é médico ele nunca testou, nunca analisou. O cara nunca leu sobre isso. Então, ele tem um total de 0, né, de autoridade para falar sobre isso. Mas fala com uma propriedade absurda. Isso acaba confundindo a população. É um desserviço. Aí eu gasto 1 hora lá na minha sala para desfazer toda essa baboseira, essa merda que a galera está falando por aí. Né? Mas ainda bem que a gente está aqui falando o que é real, né? E justamente trazendo conhecimento e informação de qualidade. A galera agora tem um podcast aí para ficar fã, né? Essa é a ideia, né? Hoje, tem um podcast aí para você... Uma baita aula dessa, né? Assinar o canal aí, né, cara? E saber que vai ter um ponto de encontro aí. Como é que vai ser? Vai ser quinzenal, mensal? Essa é a ideia. A princípio, a gente vai começar quinzenalmente, né? Sempre com médicos com conhecimento igual ao teu, de outras áreas. A ideia também é trazer atletas renomados, legal. Enfim. Ter esse mix de ideias. Né? E até você mesmo tem vários outros assuntos, como a gente conversou antes, certeza. Né, doutor, que não foram abordados hoje. Então, no futuro próximo, espero que você aceite o convite para voltar. Eu vou bater carteira aqui, cara. Vai ter episódio sim, episódio não, vou vir aí, pô. Vai ser legal. É um prazer. Cara, mas muito obrigado, doutor, por aceitar o convite. Obrigado pela aula. Obrigado, Henrique, também por todas as informações. Imagina. Eu acho que foi muito proveitoso. Estou muito feliz que finalmente nosso projeto saiu do papel. E acho que é o primeiro de vários. Vai estar no Spotify, no YouTube. Alguns cortes vão estar no Instagram também. Em breve a gente posta nas redes sociais mais informações também sobre isso. Maravilha, meus amigos. Obrigado pelo convite. Um prazer dar o pontapé inicial, né, do Galene Cast. Foi um prazerzão poder bater papo. Como a gente comentou, tem muito mais coisa legal para trazer para a galera. Então, assinem aí o canal, né, pessoal? Sim. Né? Sigam na rede social. E compartilhe o conteúdo. Essa é uma coisa que eu mais peço assim, na minha rede social. Compartilhe o conteúdo. Se você entendeu que esse conteúdo foi bacana, que foi rico, que deu instrução, ajude a divulgar. Passa para alguém, né? Passa para alguém, cara. Esse engajamento é importante para nós, cara, e às vezes a pessoa precisa desse conhecimento. É a única forma de levar conteúdo de qualidade. A gente vem aqui, se empenha, grava, discute legal. Então a gente precisa que a galera que está assistindo a gente divulgue isso aqui, né? Para a gente tentar aí combater um pouquinho das informações erradas, né? Exato. Então, exato. Eu sei que tem um esqueminha aí de clica aqui para se inscrever, assinar o canal, compartilha, façam tudo isso, galera, pelo amor de Deus. E turma, durmam bem, comam frutas, parem de ficar vendo vídeo no TikTok antes de dormir. Parem de fumar pendrive. Exato. Cuidado para não se embebedar com suco. Exato. Né? E treinem, pô. Exato. Valeu, então galera. É isso, pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu.